Olá a todos, eu sou o Anderson Rodrigues e vamos para mais um episódio do Chá com o Pimenta Podcast. Tenho aqui comigo hoje meu amigo Marcos Boschini. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite, estamos aí para mais um bate-papo assim para agregar mais valores na nossa vida. É isso aí. E hoje vamos falar com um cara, com um camarada nosso, que ele é um professor, tutor de história, historiador e também tem uma página que serve para divulgar e dar conhecimento à sociedade. Seja muito bem-vindo, professor Eric Celso. Beleza, galera? Um abraço. Estamos aí, né? É um bate-papo gostoso aí, dá para a gente falar sobre tudo, né? Porque história envolve tudo, né? Dá para falar de política, dá para falar de economia, dá para falar de tudo, mas a história está envolvida em tudo. Eu escolhi a profissão certa. Mas é isso aí, rapaz. E aí, professor, você é da Zona Leste de São Paulo aí, a gente já conversou, né? Um pouquinho, mas sempre viveu na Zona Leste? Como foi aí? Sempre, cara. Minha história é marcada pela Zona Leste. Morei no Carrão um tempo, aí depois saí do Carrão, fui para Cidade Tiradentes, aí estou aqui até hoje, né? Na periferia aqui, né? Que é onde tudo acontece, né? É onde as coisas acontecem. Aqui você tem acesso a tudo, né? Então, acho que até minha profissão ela foi escolhida em cima disso também, pelo local, né? O local onde eu estava inserido, a gente começa a pensar aí como fazer para melhorar, né, cara? E a gente sabe que não dá para fazer muito sozinho. Então, você começa. Aí a profissão foi escolhida em cima disso. Aí daqui em diante a gente. Pô, que legal, professor. E com quantos anos você tem hoje, né? E Hoje, com qual idade você decidiu falar assim, vou ser professor? cara, se eu falar para você, você dá risada, mano. Eu já estou com 39 anos ainda. Novo ainda, né? Graças a Deus. É, e eu dou aula de história faz mais ou menos 11 anos. Mas se eu falar para você, cara, como é que foi, você fala, pô, não é possível. Porque assim, eu nunca achei que combinaria com a área de educação. Longe de tudo. Né? Eu sempre gostei de bagunça, samba, né? Bate-papo, boteco e aquelas coisas, né? E aí eu fiz um concurso para a escola pública para ser secretário de escola. Uma profissão tranquila como todo, secretário, algo administrativo. Ali entrei e falei, poxa, bacana essa área, mas não me via, né, na área. E aí eu tinha um vice-diretor, senhor de 70 e poucos anos, cara bacana. Josué é o nome dele. Ele falou assim: Meu, você não vira professor? Eu falei: Não, você é louco, cara. Isso aí não é para mim, não, cara. Esse é professor que a gente imaginava aquela coisa da nossa época, né? Professor é aquela postura, aquele cara sério, aquele cara que chega na sala, todo mundo, né? Dá aquele bom dia, boa tarde ou boa noite e acabou, né? Havia aquele abismo. Eu falei: Não, não é comigo, não. Eu gosto de bater papo no negócio. Ele falou: Não, cara, você tem um perfil. Eu falei: Não, não tenho, não. Esse negócio não é para mim, não. E aí, com muita insistência, esse cara falou no meu ouvido. Eu fiquei um ano ele falando no meu ouvido. Falei, poxa, mas eu vou tentar esse negócio aí, não. Vou ver se dá certo. Mas, na verdade, eu não, se eu falar para você, não dá para ser hipócrita, não, cara. Eu não tinha aquela ideia de eu vou ajudar a galera. Não. Primeiro eu pensei, pô, é 2 férias por ano. Eu tô sendo sincero. Falei, não, 2 férias por ano já começou a me agradar. Falei, pô, é julho e dezembro, não tem mais aquele negócio. Porque antigamente eu trabalhei na Santa Efigênia. Vocês conhecem aí, né? Eu mexia computador antes de virar professor de história. Então não tinha fim de semana. É de segunda a segunda e acabou. Os caras tiravam folga na segunda-feira, na terça-feira e acabou. Então eu falei, poxa, para ter esse descanso aí de 2 férias por ano, eu vou arriscar. Mas aí entrei na faculdade em 2009. Eu comecei a faculdade, mas assim, eu não tinha intenção de dar aula. Eu falei, vou fazer um curso superior para, né, agregar um pouco mais. Mas aí, depois que você faz a faculdade, muda a visão, cara, muda tudo, muda tudo. Eu vou dizer para você assim que não é aquela história de hoje eu sou universal. Muito pelo contrário. Não tem aquele, né? Não dá para falar, contar história triste, mas assim, muda a visão, muda tudo, né? Aquele cara que eu falava que gostava de bagunça, continuou gostando de bagunça, mas já com uma visão diferente, uma amplitude maior. Você começa a conhecer mais as instituições políticas, políticas públicas. Aí você começa a olhar para o seu bairro e falar, pô, tem coisa errada aqui, mano. Tem coisa errada que antes eu não reparava, porque antes eu não estava preocupado com isso. Então aí eu fui mudando a visão e falei, como que eu posso colaborar com isso? E aí a colaboração vem em cima das aulas. Começa a dar aula, você começa a ter, né? Tudo aquilo que você espera que ocorra, você começa a vir na sua sala de aula. Né? Você faz com que os jovens tenham uma visão diferente da visão que eu tinha quando eu era mais novo, que não estava preocupado com muita coisa, né?
Então, quer dizer, aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo, qual que era a missão verdadeira de um professor de história. Mas quando eu escolhi história, cara, eu escolhi, na verdade, porque eu tinha um professor muito ruim no passado. Muito ruim. Essa é a verdade. Mas hoje eu olho e falo, cara, não era ruim. Era aquela forma de ensino de história dos anos 80 e 90, né? Que se falava apenas de, por exemplo, de heróis, né? Não sei se com vocês foi a mesma coisa, mas comigo era assim. Eu tinha decorado Dom Pedro, Isabel, aí você já sabe que é desse jeito mesmo. Napoleão, então esses nomes eu conhecia, mas você nunca sabia a história dos vencidos. Isso que é uma coisa bacana, de falar, poxa, ninguém conta o contexto, né? O que acontecia naquela época de Dom Pedro? Não, eu não sabia. Eu sabia que Dom Pedro II foi imperador do Brasil, Dom Pedro I foi o pai dele, Cabral chegou no Brasil, isso eu sabia. A data eu sabia de tudo, mas eu não sabia contexto, não sabia a história. Então eu falei, não, eu preciso fazer diferente do que fizeram comigo. Eu preciso contar a história dos vencidos. Quem vivia naquela sociedade? Quem eram as pessoas oprimidas por esses líderes? Aí eu comecei, entendeu, a entender realmente que a minha missão é essa aí. Mostrar que a história não é só daqueles caras que foram heróis, não. A história tem aquela galera também que passou, que passou sufoco, né, para manter a galera vivendo bem, para manter a estrutura política que o Brasil tinha. Precisava de ter camponeses, trabalhadores, os escravos, por exemplo. A gente sabia da liberdade dos escravos, mas a gente nunca soube como eles viviam no Brasil. É muito interessante isso. Eu olho minha época de escola, eu falo, poxa, eu não sabia como os escravos viviam. A gente sabia, pô, eles escravos, negros, legal, mas ninguém falava como que eram as condições de vida, como que eles foram trazidos. A gente sabia que, né, a Princesa Isabel foi lá, aboliu a escravidão e ficou por isso mesmo. Então, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a falar, não, peraí, isso tem que ser diferente. Eu tenho que fazer algo diferente, né? O legado que você deixa não é apenas o legado dos seus filhos, né? A profissão de professor é muito ampla, né? Você acaba deixando um legado porque você é espelho. Então, aquilo que você faz, o cara fala, poxa, o professor tem razão nisso, né? Então, não quero ser igual a ele, mas quero seguir aquilo que ele está dizendo. Então, você começa a abrir um leque de opções, aí você muda naturalmente, não tem jeito. Aí você fala, poxa, tudo mudou. A história é contada por quem venceu, né? A história é sempre contada por quem venceu. Quem venceu domina a história. Na verdade, pode ter dois lados bons brigando por determinado território, mas o que venceu é o que vai contar. Ele é o bom dele. Eu penso dessa forma. E agora vocês estão aí, né, cara? Vocês estão no centro de tudo, né? Se você pega o meu livro de história, a visão dele é eurocêntrica. É a visão que os europeus contam para nós. Até uma boa parte da história do Brasil interessante, né? Contada pelos europeus, né? Então, quer dizer, não há. Hoje em dia, quando você pega os livros de história, é difícil você ter uma história contada pelos brasileiros, né? É difícil. É a visão europeia que molda tudo. Dos anos, e se você pegar do século XIX para cá, a visão americana. Então, quer dizer, nós temos uma história do Brasil contada por pessoas de fora, né? Não contada por nós que vivemos aqui. Então, é complexo essa parte. Professor, eu não sei se você conhece o canal ou se segue, deve se conhecer, o Eduardo Bueno, do Buenas Ideias. Ele fala bastante sobre a história do Brasil. Eu acho bem legal que ele conta a parte dos índios, a parte do pré-Europa no Brasil. Não sei se você concorda com ele ou como são as coisas, se você o conhece. Não, eu já ouvi falar, já até vi alguns vídeos, né? Assim, é muito bacana porque, igual eu falo, hoje em dia, a escola, hoje, o aluno que nós temos hoje não é como nós éramos na escola. Hoje o cara traz um conhecimento muito amplo. E é o aluno que te passa, cara. Às vezes você está tão atrelado com as suas tarefas, o aluno fala, professor, tem um vídeo lá de tal, e então um aluno que me indicou. Ele falou, pô, professor, tem a história do Brasil lá, você vê se você concorda. E eles são assim, porque quando você é muito crítico, porque a história tem isso, né? A gente forma cidadãos críticos. Você não é igual o português, matemática, você ensina gramática ou ensina números, né? Equações. A história não, você forma a cabeça da pessoa. Então, o cara, quando tem contato com história, filosofia, sociologia, esse cara, ele abre, né, a mente, ele expande, ele se torna mais crítico, ele começa a questionar até a casa dele. O que o pai gasta, por exemplo, com compras, com imposto. Então, é muito bacana você ver isso. Então, eles vão indicando. Então, foi um aluno que me indicou. E quando eu comecei a ver esses vídeos, eu achei interessante, porque é uma visão que ela bate com qualquer outro autor que nós conhecemos. E tem vários autores do Brasil, Boris Fausto, por exemplo, que é o cara que fala de história do Brasil. E tudo que eu vi nesse canal,
mostra que a visão tida do Boris Falso. Então, quer dizer, está parado por teóricos e tal, e a história dele é verdadeira, né? A história antes dos europeus que ele conta ali é muito bacana. Que a gente tem que entender que, assim, eu falo, o pessoal fala, gente, a gente não tem o Brasil só depois de 1500. Não, tem o Brasil antes disso. É que é poucos vestígios, lógico. Os portugueses, quando chegaram aqui, infelizmente, deixaram poucos vestígios para a história. Então, você tem que catar migalhas aqui e ali, mas tem uma história muito bacana daqueles povos que estavam aqui, né? Inclusive, ele conta sobre os índios que viviam na região de São Paulo e os que viviam na região do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, são os tamoios e os tupiniquins. Isso. E eles já viviam em guerra muito antes dos portugueses chegar ali na Baía de Guanabara e tal, que eles subiam ali por Bertioga e tal. Eles sempre entravam em guerra, em brigas. E aí ele fala que a origem do paulista e o carioca não se gostarem já vem dos índios, não tem nada a ver com história nova, né? E eu achei isso bem legal, cara. É uma coisa que pouca gente sabe. Ele dá muita coisa sobre os nomes, Anhangabaú e Tudo tal, nome dele, explica tudo bastante nome coisa. Eu deles, acho né? bem legal. É bacana, cara, porque assim, a gente tem que entender, igual eu falo pro pessoal, fala, gente, qualquer sociedade, a mesma coisa quando falamos da escravidão, né? Que é um período muito, muito manchado da história do Brasil e de Portugal também, né? Bélgica, de vários países europeus. Mas a gente tem que entender o seguinte, igual eu sempre falo pro pessoal, falo, gente, tudo que aconteceu pós o contato com os europeus é evidente. Mas antes do contato, como você falou, já havia vários grupos étnicos diferentes que estavam em conflito, tanto no Brasil como no próprio continente africano. Os grupos étnicos não se davam bem, cada um falando uma língua diferente, um dialeto diferente, vivendo de forma diferente, entendeu? Havia genocídios internos, né? Mas eram povos que estavam em conflito. E com a chegada dos europeus, os europeus vão escolher um lado, lógico, ele percebe que há esse conflito, então ele vai usufruir desse conflito. Mas o conflito já é evidente, já é existente ou pré-existente, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa quando Portugal chega na África. Você vê aquele monte de povos negros, mas em conflitos, você fala, peraí, a minha chance é aqui. Eles já estão vivendo em conflitos, então eu tenho uma chance de escravizar aqueles que vão ser os vencidos, né? Dentro do continente. Então, quer dizer, já há uma história. Lógico que as marcas ficam, e a história ela é contada tanto hoje em dia, tanto pelos vitoriosos como pelos vencidos. Então, se há muita crítica hoje em cima que falamos de racismo no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se há uma história que falamos de povos nativos que têm dificuldades de se inserir, por exemplo, em mercado de trabalho, vamos dizer assim, essa história existe porque foi colocada não só pelos europeus, mas pelos povos nativos que queria ter a imagem dos europeus. É bem diferente. O Brasil, vocês conhecem, vocês estavam aqui. Se você pegar o sul do Brasil, você pensa que está fora do Brasil. Porque o Sul quer viver como europeu. Eles vivem como europeu. Então ali está o racismo, ali está toda a diferença. Porque foram colonizados pessoas diferentes, tiveram contatos com alemães, contatos com franceses, com outros povos, e aqui querem viver daquele jeito. Então, quer dizer, essa superioridade ela já é interna. Não há necessidade apenas do contato com outros povos para que você faça essa diferenciação. Né? Infelizmente, não tem. Isso está na cabeça das pessoas. Né? Você quer viver sempre. Aquilo bacana. Quando o oprimido tem a chance de melhorar na vida, ele vira opressor. Ele não quer combater o opressor, né? A visão do oprimido é isso, né? É virar opressor. Não tem jeito. Se você perguntar para qualquer pessoa que sofre o racismo, que sofre bullying, que sofre preconceito étnico, xenofobia, se você perguntar o que ele quer, é difícil ele te explicar que ele quer acabar com isso. Ele quer ter a chance de estar do outro lado. Então, esse é o maior problema que nós temos. É isso que a gente tem que combater na sala de aula. Você tem que falar para o cara, não é assim, você não tem que. É a mesma coisa quando a gente brinca, né? O negro, muitos dos negros que eu conhecia nos anos 90, na época, o sonho do cara era o quê? Não era melhorar de vida, era casar com uma branca loira. Você vê como é que é, né? O cara queria ter uma branca do lado para dizer assim, agora eu estou inserido na sociedade, que agora eu estou casado com uma branca. Então ele colocava como um troféu, né? O troféu dele era ter uma branca do lado. Então você vê, parece coisa simples, na época a gente não tinha essa noção. Hoje você olha e fala, poxa vida, o cara queria ter um troféu. Ele queria mostrar que ele podia ter uma branca. Então era coisa simples que ele queria. Não era a inserção no mercado de trabalho, não era menos preconceito, não, ele só queria ter esse troféu do lado dele. É bacana, né, cara? O Eric, Marcão. O Anderson falou sobre o Eduardo Bueno, ele tem essa maneira de... Ele usa uma linguagem mais fácil, de fácil acesso para passar, né, as coisas e tudo mais, o modo dele mostrar
A Netflix lançou há pouco tempo uma série sobre história do Brasil, com a apresentação até de um youtuber, uma série, deu bastante repercussão, tudo, mas era uma maneira de tentar atingir o jovem com a linguagem mais atual, uma linguagem de youtuber toda. Foi usado vários historiadores para dar assessoria. Você chegou a assistir? O que você achou? O que você acha desse tipo de abordagem? Porque Olha, parece muito interessante, né? Porque ela atinge todo mundo. eu vou dizer uma coisa pra você, Marcão, assim, você viu, né? Marco a gente chama de Marcão, já não tem jeito, né? Já é natural. Então, eu falo pra você, Marcão, assim, eu não vi ainda, mas eu, Ah, eu sou, eu sou, eu sou super a favor, cara. Eu vou dizer para você, assim, não é, não, cara? não é hipocrisia, porque, assim, a forma como eu levo a sala de aula, eu acho que hoje não adianta você dominar a parte teórica e não saber passar isso. Então, a forma como isso é passado hoje, no século XXI, é muito bacana. Tem uma série na Netflix chamada 3% também, que é brasileira. Sim, As pessoas criticam muito ao brasileiro. A produção é ótima. Eu fiz a galera assistir para a gente entender realmente essa questão de desigualdade social. Eu falei, galera, vamos assistir para a gente fazer um debate em sala de aula. E a galera assistiu. E quando retornaram, não tinha crítica. Só, pô, professor, é assim que as coisas funcionam? Eu falei, é assim. A desigualdade está ali. Tinha outra também que falava um pouco da parte do impeachment, não sei se vocês assistiram, o mecanismo, que só não Sim, entendi o assistimos. impeachment. Era difícil você explicar o impeachment, né? Aquela questão de pedrada fiscal, enfim. Era difícil você explicar para as pessoas o que estava acontecendo naquele período. Então, quando você pega aquela série, o mecanismo, ela é bem didática. Então, Marcão, eu sou muito a favor. Quando você tem uma linguagem que atrai o jovem, cara, eu acho que deve ser isso. usada. Porque Tem que tomar cuidado. é uma porta de entrada. É, exatamente. Você, Tem... como professor, você dá as ferramentas para a pessoa dizer se aquilo é bom ou ruim. Mas Isso. é uma porta de entrada para ele dizer: é interessante essa parte da história, agora eu entendi, agora eu vou me aprofundar, eu vou ler mais sobre isso, eu vou agregar mais coisas sobre esse assunto para saber se o que ele está dizendo está certo, está errado. Por isso que eu puxei essa história da Netflix, porque ela foi muito criticada por não ser exata, história exata. Eu achei que era uma bobagem, porque eles pegaram um youtuber de sucesso, um canal de sucesso, e colocaram história do Brasil. E não tem jeito, Marcão. A galera hoje, ela vai fazer aquilo que. Ela vai assistir ou vai ler aquilo que chama a atenção dela. Quando você É, pega, por exemplo, eu peguei um livro literário, Dom Casmurro, conhecido por várias pessoas. Dom Casmurro é muito popular. E achamos, eu, um professor de português amigo meu, achamos na escola, mexendo na biblioteca, uma cópia que era em quadrinhos. Quando você deu isso para aquilo fundamental, a galera toda leu Dom Casmurro, porque estava em quadrinhos. Se eu levar o livro para o cara de 200 páginas, o cara não vai ler. Sétimo, oitavo ano, o cara não vai ler, o cara vai procurar o resumo na internet e vai me entregar o trabalho. Então, quer isso. dizer, a linguagem que você traz, como você falou, eu acho que tem que tomar cuidado, porque fala assim, galera, tem ficção no meio. É ficção e Uhum. realidade. Então, você pode me trazer as suas críticas, a gente debate em sala de aula com todo mundo. O que é verdade e o que é mentira. Ou você pode pesquisar, se aprofundar. Mas é como se fosse a porta de entrada. Se é por ali que vai entrar a informação, que seja por ali. Isso. Eu falo Estimular a entrada da informação. isso, o estímulo, porque assim, eu falo para o pessoal tomar cuidado, porque hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil. Não é só no Brasil, é mundialmente falando. É o mundo bipolar. Né? O É, Brasil pegou um negócio de esquerda-direita que acabou, cara. Você acabou com o Brasil. Né? Ficou essa luta de pró-Lula, pró-Bolsonaro, e isso no mundo inteiro começou a ver. Esquerda, direita, essa luta que parece que estamos voltando lá atrás. E isso atrapalha demais, porque você começa a ver pessoas formadas pelo Facebook hoje. Isso já acha errado. O cara não é historiador, o cara não é político, mas ele ouviu falar e traz a mensagem. Aí você vai para a sala de aula, o aluno fala, professor, estou aqui no meu celular, um youtuber falou isso aqui. Aí você fala, não, peraí. O que ele falou? Olha, ele falou que, por exemplo, que a vacina é errada. Fala, por que a vacina é errada? Ah, porque ele falou que a vacina é um instrumento político. Então você tem que explicar para o cara todo o contexto. Porque é muita pessoa falando, mas com pouco conhecimento. sim. Então, esse é o maior problema. Mas quando você pega, como você falou, esses casos que você vê que a gente traz de streaming, que trazem, por exemplo, séries, filmes, até vídeos, tem canais, tem vários youtubers que eu assisto de história, jovens. Tem youtuber de história que a menina acabou de se formar, mas ela já fala de história faz 10 anos. E os alunos falam, professor, vê lá se o resumo dela está certo. Eu assisti e falo, tá certo. Mas você não liga se eu usar? Eu não ligo. Você quer estudar? Se você acha melhor estudar por ela, junto com as minhas aulas, porque eu tenho 40 minutos por aula, 2 aulas por semana. Pô, isso é pouco. Então, se é pouco, então você pode continuar estudando. E aí foi nessa que o Anderson citou no começo que eu comecei a fazer um canal no Instagram fazendo resumos, que eu falei, minhas aulas não dá conta do recado.
Não dá, é pouca aula por semana. O pessoal vai tirando aula de história, por quê? Se for muitas pessoas críticas, e pessoas críticas derrubam o governo. Então os caras vão incluindo 5 aulas de português, 6 aulas de matemática, e tira as aulas de história, de sociologia. Então tá assim, aqui não se forma mais pessoas críticas, se forma pessoas analfabetos funcionais. O cara sabe fazer conta, sabe escrever o básico, tá ótimo. Ele já tira o cara do analfabetismo. Não, mas não é assim que funciona. Mas então, quer dizer, então eu comecei a criar um canal no Instagram, falei, não, galera, tem aqui o resumo. Pô, professor, o resumo tá super bacana. Falei, então, tá aqui, bem explicado, fácil de entender. Então, aqui é uma extensão da sala de aula. Então, quer dizer, qualquer mecanismo que trouxerem para mim, cara, eu vou analisar. Se eu achar que é devido, eu acho assim, se não tiver muita, como se diz, muita ideologia. Porque, infelizmente, você não pode. O viés ideológico atrapalha muito. Né? O cara começa a explicar, depois o cara, não, peraí, o capitalismo é uma porcaria, destruiu pessoas. Não, calma aí, não é só uma porcaria. Teve um lado bom, teve um lado bom. Teve um momento que ele surgiu. Hoje ele é bom para quê? Bom para os empresários, mas também ele é bom para você. Você está usufruindo disso. Então, quer dizer, a gente tem muito esse viés, né? Qualquer explicação que você dá já vira um viés ideológico. Então, o professor de história hoje tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão ele é chamado de doutrinador, ele é chamado de militante. Então, é muito complexo. É um processo complicado de se fazer, né? O ensinar história hoje ele é muito complicado. Enquanto você está ensinando a Idade Antiga, a Idade Média, é muito bacana. Quando você chega no século XIX em diante, cara, aí começa a ferver. Porque você tem que falar ditadura militar. Aí você vai explicar a ditadura militar para os caras como. Não é que você tem viés, você está explicando que foi um problema para a história. Porque você tira o direito da pessoa, censura a pessoa. Tirou o direito de falar, é algo errado. Aí tem um cara que fala, não, mas meu pai foi militar, professor. E ele disse que a ditadura era boa. Aí começa aquele conflito de interesses. Pô, mas seu pai falou que era bom? Era bom. Mas era bom só para o seu pai ou para os seus vizinhos também? Ah, não, peraí. Então, seus vizinhos também achavam bacana? Sua família inteira? Ah, não, professor, minha avó já disse que não era bacana. Falei, então você tem que entender. Seu pai tem a visão de militar. A sua avó tem uma visão de uma pessoa comum que está vivendo num período de censura. Ah, então peraí, professor. Falei, então tem dois lados. Então, para ele é bom. Você não pode falar para o cara que também está tudo errado. Que tudo que o pai falou está errado. Você não pode fazer o cara conflitar o pai também desse jeito em casa. Então você vê que é o processo que você vive. Você faz de uma forma para ele entender que o pai tem razão porque estava do outro lado. Ele era lá dos vitoriosos, vamos dizer assim, naquela época. E tinha os vencidos. Não, os vencidos achavam ruim. Então, quer dizer, é pisar em ovos hoje em dia, né? Hoje não é mais falar. Professor, continuando aqui nesse assunto assim, eu também vivi grande parte da minha vida na cidade de Tiradentes. É onde eu me sinto bem e tal. Antes eu morei no Capão Redondo, e a lembrança que eu tenho da infância, que foi logo pós-ditadura, né? A gente tinha um certo... Eu não sei dizer hoje, com a visão de hoje, né, do mundo hoje que eu tenho, eu não sei dizer se eu tinha medo ou respeito da polícia, mesmo de criança, né? Hoje em dia, isso já está bem mudado, já vê que o pessoal já não respeita tanto a polícia, não tem tanto... E muita gente critica, fala que a polícia devia ter o poder que tem nos Estados Unidos, que lá o policial ele é condecorado, quando volta da guerra o cara é um herói mesmo, todo mundo é um cara que tem aquilo. Por que no Brasil... Por que você acha, né, que no Brasil a gente não tem esse respeito pelas autoridades como se tem em outros lugares do mundo? Boa pergunta, Viana. Você que viveu muito tempo aqui, a gente sabe, né? Quem vive em periferia sabe. O que você falou, eu também passei por isso, né? No passado, você não sabe se você tem medo ou respeito da instituição policial. Quando você cresce, cara, e começa a se envolver na onde eu me envolvi, em questões políticas, não só história, me levou para vários caminhos, política, economia, aí você entende que as nossas políticas públicas são falhas. A nossa polícia é a que mais mata no mundo. Aí você fala assim, peraí, por que mata tanto? Os caras são racistas? Eles têm preconceito social? Que só matam na periferia? Só matam negros? Não, os caras são mal treinados. Os caras são mal treinados, eles são treinados apenas para enxergar que aquilo que eles estão fazendo é correto. E o que está correto? É que o mal está na periferia. É a visão que os caras têm, a visão que colocaram para eles. O mal está lá, o mal não está no Brooklyn.
O mal não está no Anália Franco, não, está na periferia, cidade de Tiradentes, Capão Redondo, está no Elisa Maria. Então, o mal está ali. É ali que tá bandido, traficante, mas ele esquece que há pessoas de bem também. Então, o cara, quando chega nesses locais, ele não chega perguntando, ele chega tirando primeiro e depois perguntando. Porque ele acredita que é ali que está o problema. E aí você gera um problema social, estrutural. Que as pessoas já não vão deixar de respeitar, porque nós temos uma polícia falha. Mas não é que o cara não tem a mentalidade de, pô, eu vou matar, não. Muitas vezes esse policial nasceu na periferia também, mas ele é treinado para isso. Para invadir a periferia metendo o pé na porta. Então, quer dizer, esse problema gerou para nós um caos total. Porque a gente vê, se você fazer qualquer tipo de pesquisa simples, a mais banal que exista é colocar no Google, você vai ver que a polícia que mais mata é de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que é os locais onde há mais periferias, onde há tráfico de drogas, onde há tudo isso, tá? Mas também é um problema social também. Porque não é só a escola. Há uma falta de estrutura para você inserir jovem no esporte. É tudo uma burocracia que não permite que você leve esse jovem por. Você sabe, você tem filhos aí que você coloca no esporte. Mas quantos vizinhos você olhava para o lado e fala, pô, não tem ninguém por eles? A mãe sai para trabalhar, as crianças ficam na rua, e aí você tem que torcer para as coisas dar certo. É torcida, não é só a educação. Você forma caráter, mas o mundo ensina de forma diferente. Então, quer dizer, hoje nós temos. Os números são alarmantes. Mas por que isso ocorre? Nós temos um problema estrutural. É um problema social, é um problema que ninguém quer mexer nesse vespeiro. As pessoas colocam tudo embaixo do tapete. Ninguém quer falar, peraí, não é só a educação. O que você pode fazer na periferia? Pô, você pode colocar um futebol, esporte, você pode colocar lutas marciais, você pode colocar natação, você pode colocar a piscina pública do céu ali para colocar para as crianças. Pode, tem um instrutor, pode fazer vários tipos de trabalho social, mas só não faz. E quando faz, não tem verba para manter. Você sabe disso. Investir em esporte no Brasil só se investe em futebol. Isso é muito comum. Você fala em futebol, o investimento é milhões. Os clubes de futebol no Brasil, eles devem milhões e continuam gastando à vontade. Mas quando você fala em qualquer outro tipo de esporte no Brasil, você tem um problema. É o atletismo que tem problema, as lutas marciais que você tem problema em tudo, que não tem investimento. Então, quer dizer, como você mantém um jovem fora do crime se não há nenhum tipo de incentivo? A gente não está dizendo que isso é correto, mas está dizendo que é isso que ocorre na periferia. Você acaba vendo isso, não tem o que fazer. Você chega na escola, o cara olha para sua cara, o aluno fala, professor, o que é que eu faço aqui, professor? Eu estou com minha mãe doente em casa, meu pai morreu de tiro, meu pai morreu fazendo outra coisa que seja, eu tenho que sustentar minha família, eu não tenho emprego, porque eu sou pobre da periferia, não há espaço, o que eu posso fazer, professor, se não for isso? Então você fica impotente. Você não sabe que resposta você dá. Né? Acho que vocês já conviveram com isso, sabe o que eu estou dizendo? É difícil você olhar e falar, poxa, eu não posso fazer nada. Né? Você tem que continuar incentivando, mas você vê que tudo está contra, né? Não há políticas públicas para essa pessoa. O governo não está nem aí, largou de mão. Então, quer dizer, aí a polícia vem para ela, né? Passou da meia-noite, qualquer pessoa que estiver na rua, a gente sabe como é que é, né? A visão que eles têm na periferia. Então, é muito complexo hoje. E aí cai no que você falou, é o desrespeito da sociedade, que acredita que os caras são truculentos, que não há diálogo, e deveria haver, porque os caras deveriam servir a gente, mas não servem. Eles servem quem tem dinheiro. Então fica tudo banalizado, não há mais respeito. Já na nossa época, não, a gente era treinado porque havia uma educação familiar. A minha mãe falava, você tem que respeitar, você não vai ficar tarde na rua. Então era tanto um processo, que quando você viu o policial na rua, você baixava a cabeça e acabou. Você tinha receio daquilo, né? Então, mas a gente era treinado para isso, ó, filho, você vai sair, mas toma cuidado. Não põe capuz. Então, era todo um processo que você pensa, quem vê fala, não, é mentira. Não, é mentira, não. Minha mãe falava, não usa capuz, não usa boné, não andava careca, era sempre com um cortezinho de cabelo. Tudo isso. Porque ela estava preparando para evitar que você sofresse qualquer tipo de atentado policial. Então, quer dizer, olha que situação que a gente vivia, né? Hoje eu entendo que era uma proteção. Na época ela não falava. Ela só falava como se fosse natural. O que para mim era natural não era. Hoje você fala, peraí, ela já me treinava para evitar que eu sofresse alguma batida da polícia e fosse morto aí, parecido com alguém, ou né, que está de capuz, é negro, acabou, né? É tudo igual. Então, quer dizer, ela já treinava a gente para não sofrer esse tipo de ação. E hoje em dia a gente não tem mais esse pensamento, mas a gente vive com medo. Né? A gente vive com medo, porque a gente tem filho, quem tem filho adolescente sabe como é que é. O filho sai para a rua à noite e fica com medo. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Esse mau treinamento que a gente tem é um problema estrutural, né, cara? Tem que mexer em muita coisa, né? Infelizmente é isso, não é só aqui, né? Não sei se aí as coisas são parecidas, mas tem que se mexer em muita coisa. E as pessoas evitam mexer em muita coisa, né? A pessoa Tudo igual. quer arrumar
as pessoas querem arrumar a casa pelo teto, né? Acho muito interessante. O cara quer arrumar a casa pelo teto, mas não quer arrumar a estrutura primeiro. Hoje você fala que o cara fala assim, não, peraí, vamos mexer no ensino, vamos fazer o Enem para o ensino médio. Mas peraí, o Enem não está salvando o pessoal, não está colocando o pobre na faculdade, porque o cara já vem com problemas desde o ensino fundamental 1. O problema está no fundamental 1, está no pequenininho. Lá você tem que mexer, estruturar direitinho, dar uma qualidade de ensino, para o cara chegar no ensino médio, o cara já ser um aluno preparado, mas não, ele quer mexer no ensino médio para a faculdade. Aí não funciona. Não o funciona. paliativo. Isso, é paliativo, não vai funcionar, Marcão. Como é que mais fácil. É bem mais fácil, mas o cara já vem com vício. Dá índice, né? Dá índice, isso. Você coloca o cara na faculdade, mas eu sou sincero em dizer, eu já tive contato com a faculdade, chega lá, você fala assim, os caras falam assim, pô, Eric, infelizmente a gente tá pegando aqui analfabeto funcional. Fala, como assim? Eu falo, mentira, o cara fala, sério. O cara tá aqui na faculdade, mas o cara não sabe escrever. Falo, não, para com isso, gente. Falo, não, é verdade. E não tem entendimento de nada, né? Ele tá numa faculdade, não usuflui da experiência de estar numa faculdade. Não, cara, tinha um amigo na faculdade o cara tá porque simplesmente não parou de ir à escola, né? Isso. E aí você pega os camaradas falam assim, você fala, como é que pode? O cara fala assim, eu falei pro cara assim, ó, vai ler para mim as teorias de Voltaire, de um filósofo. O moleque falou, tudo bem, vou ler. Aí no dia seguinte o moleque chegou com livro de escola, igual a gente tinha, aqueles grossos de história do ensino médio. Chegou com o livro, a pessoa lia aqui o resumo do Voltaire, falou, não, peraí, você lê o Voltaire. Então você tem que ler o livro do Voltaire. Cartas inglesas, se eu não me engano, que ele comentou. E o aluno falou assim, não, mas eu não achei esse livro, então eu tô lendo esse aqui do meu irmão, do ensino médio. Então o cara não tem noção nenhuma. O cara chega na faculdade sem noção nenhuma, sem preparamento nenhum. Então, ou ele vai para faculdades particulares, pagando hoje uma merreca, porque o que não falta no Brasil é faculdade. O que não falta é isso agora. Você só não faz faculdade porque não quer. Também. Isso é pagar índice, isso é verdade. Você pega a faculdade EAD, o cara paga R$100 por mês e acabou e sai formado com o diploma na mão. Os caras estão fazendo hoje em dia tanto curso EAD que é até preocupante. Tem curso de gastronomia EAD, até como é gastronomia EAD? Como é que você faz isso? Ninguém está provando do que você está fazendo? Então, enfim. Então, quer dizer, o cara faz, e o cara sai formado na faculdade, mas ainda sem saber escrever e ler. E a desculpa é aquela, não, a gente está fazendo um curso de química, professor, engenharia, peraí. Então você não precisa saber escrever, nem ler, porque você está fazendo engenharia. Você não precisa ser crítico, porque você está fazendo, então, medicina. Então você não precisa ser crítico. É só cirurgia que você quer fazer ou quer ser um médico? Então, quer dizer, as pessoas estão entendendo as coisas de forma diferente. Elas não dão mais a importância para a educação. E aí a gente chega num ponto que é banalizado. É banalizado a educação no Brasil. Professor, quando você falou sobre os pontos de vista, né, do opressor e do oprimido, que às vezes eles se alternam, né, se eles se opõem, né, o oprimido se torna opressor quando ele tem oportunidade, eu me lembrei de uma cena de um filme, que eu não sei até que ponto é verdade ou não, ele inclusive está no livro do Mandela, que é no momento em que ele ganha as eleições para presidente, e dentro do palácio, ele fica sabendo que os seus apoiadores, né, as pessoas que estavam com ele, decidem acabar com o time de rugby da África do Sul, que era um dos orgulhos nacionais até então. E ele os procura e diz que não, que aquela não era a atitude que ia se tomar, que ele queria ser inclusivo, não exclusivo, excludente. Ele queria ser inclusivo. E ele faz um discurso sobre isso, né? E quando você falou sobre como muda, né? Quando a pessoa é oprimida, muda de posição, ela passa a ser opressora, eu me lembrei disso. Era isso que você queria dizer? Esse tipo de exemplo, assim, que você procura? Então, Marcão, na verdade, cara, é muito bacana, né? Esse olhar de longa duração que eu sempre falo, né? Que é quando você consegue remeter tanto a um filme, uma questão fictícia, ou até mesmo algo que já ocorreu com a gente lá no passado. E quando eu comentei sobre isso, você me trouxe essa cena, é realmente dessa forma que eu penso, cara. Eu acredito que assim, a gente tem que incluir, não excluir. Porque quando se a gente pensar que a gente inverter os polos, por exemplo, hoje nós falamos de racismo estrutural no Brasil, que é um tema muito falado, muito debatido, porque eu acho que é super importante falar sobre o assunto. Eu acho que a gente não pode esconder. Quanto mais se fala, mais a gente internaliza aquilo que aquilo está errado. Mas o que eu não posso permitir, como professor, ou não posso nem cogitar, é quando se eu tiver a chance de ter o poder em minhas mãos, eu fazer isso tudo só de uma forma inversa. Eu começar a prejudicar, eu começar a lutar contra o branco opressor. Peraí, o branco opressor, ele traz uma raiz lá de trás.
Aquele que nos oprimiram no passado, aqueles que trouxeram a escravidão, aqueles que fizeram com que nós tivéssemos uma diferenciação entre pessoas no Brasil, de negros e brancos, mulheres e homens, aqueles que nos trouxeram essa visão que no momento foi europeia, em outro momento foi norte-americana, e assim por diante. Nós sempre tivemos exemplos ruins, né, daquilo que se praticava, principalmente no caso da América do Sul, da África do Sul, como você citou aí, que é o caso do apartheid, né, que sofreram ali a segregação racial na América do Sul, na África do Sul, e depois tivemos o mesmo caso nos Estados Unidos, bem parecido com o apartheid, uma questão bem complexa, que surge a Ku Klux Klan, aquelas questões de segregação racial, que é o caso da Rosa Parks, que foi presa por não dar lugar a um homem branco que entrou no ônibus, enfim. O que a gente não pode permitir, Marcão, é que isso se altere, né? É que as pessoas lutem para ser comandantes, para serem opressores. Não. A luta é por direitos iguais. Então, essa luta não pode ser exclusiva dos negros. É uma luta de negros, é uma luta de mulheres, que é o feminismo, que eu acho muito importante, é uma luta LGBT, gays, lésbicas, que querem ter os mesmos direitos. Então, quer dizer, é uma luta por igualdade. Aí para por aí. Como o Mandela fez, eu acho que esse é o correto, é a igualdade. Alcançou-se a igualdade, ou quando ele conseguiu chegar ao poder, ele conseguiu implantar isso, mesmo que houvesse grupos lutando contra, mas se ele conseguiu implantar essa igualdade, tirou todas aquelas leis que existiam, que segregacionavam os negros, acabou. Então, o objetivo dele foi conquistado. Ele manteve uma África do Sul unida, que é isso que nós queremos. Eu não posso pensar naquela frase do próprio, como chama aquele ator americano? Morgan Freeman, a consciência humana. Não, infelizmente, eu sei que isso não vai existir. Eu seria muito otimista se eu falasse, o racismo vai acabar aqui algum dia. Não vai acabar. O que você pode fazer é incluir e minimizar. Porque é muito estranho, porque eu vejo minha época no passado, o racismo já existia, lógico, mas não era tão aberto assim. Eu acho que, por isso que eu falo, tudo se torna política no Brasil, né, Marcão? Infelizmente. Quando você tem um governo que permite que as pessoas comecem a questionar umas outras, começa a colocar pessoas de forma pejorativa, onde o próprio governante do Estado Maior, ele começa a divulgar informações racistas, xenofóbicas, todo mundo se acha no direito. Aí todos aqueles que estavam nas suas cavernas, que tinham vergonha de falar a forma que pensavam, hoje eles falam. Então, quer dizer, esse é o nosso problema. Porque se você pegar os anos 90, ninguém falava abertamente numa rede de televisão que era racista. Ninguém olhava para você na sua cara e falava, peraí, você é africano, então você não deve participar desse movimento. Ninguém olhava para alguém que morasse, por exemplo, um asiático e fazia algum tipo de preconceito contra o asiático. Isso não acontecia. A pessoa podia te olhar diferente, mas não tinha isso velado. Um patrão jamais falaria para você, eu não contrato negros. Hoje ele fala, Marcão. Mas você não acha que era pior nos anos 80, nos anos 70? Porque era velado. Era uma coisa que nem uma sementinha numa horta. Você plantava. Eu tô só. Não, você, por exemplo, era normal você falar assim: não, você lembra disso? O Brasil começou a escravidão porque o índio era preguiçoso. Você lembra? Você ensinava isso na escola. Isso. O que estava errado, o que está errado também. Ele vivia pouco. Não, olha isso. Você vê como é que é verdade. Se ensinava isso. É para justificar a escravidão. Tá vendo? Aí o que se dizia? Que o índio era preguiçoso. Mas depois sempre tinha piadinha com o japonês, com o asiático, tinha a dizer que a mulher era inferior no volante, não tomava outras, sabe? Mas devagarzinho, com piadinhas, com coisa. Eu acho que aquela. Eu só acho. Eu achava aquela época pior, porque aquilo vai plantando a sementinha e você cresce com aqueles conceitos todos formados dentro de você. E hoje eu vejo que não se deixa. O debate é mais forte. Sim, hoje o embate. Né? A gente hoje tem um embate que não tinha antes. Mas aí é outro, né? Eu digo do debate aberto, sabe? A palavra é aberta. E então, eu tenho a minha opinião quanto a isso. Eu acho que, pronto, eu vejo pela minha infância e tal, não sei o quê. Eu acho que os racistas, né? Os racistas, porque quando você fala o japonês, você também está sendo racista. Você não está chamando o cara de Paulo, de Francisco, de Matsumoto. Quando você fala o racismo, ele é muito mais amplo do que a gente, claro que, assim, é o que eu falo. Hoje, o que está em vista são os negros por causa do embate. Eles criaram voz, né? Vocês criaram voz, não é, Eric? Eu acredito que isso. E eu briguei também para isso. Eu não tenho problema.
Só que eu vejo que o racismo antigamente, quem era racista, ele falava, eu sou racista, eu não gosto de preto, eu não gosto de negro. Hoje em dia não. Hoje em dia, com essas piadinhas, com essas cimentinhas que o Marcos falou agora, ele é muito mais amplo. Ele acabou alcançando um patamar muito maior do que aquele cara que afirmava ser racista, que era fácil combater. Porque você combatia aquele cara que ele era racista. Hoje em dia você já não sabe quem é e quem não é. Porque ele já não fala para você. Ele faz atitudes. Coisa muito importante aí. Bacana. Ele faz atitudes que provam que ele é racista. Mas se você for falar, ele fala, eu não sou. É lógico. Isso é bacana, porque assim, você traz para nós essas duas formas que nós falamos de racismo, o estrutural e o velado. O velado é aquele do passado. O cara falava ainda nas entrelinhas e você ficava... você combatia, lógico, combatia, mas o combate ele não era franco. Hoje, eu não sei se eu posso dizer assim, na minha visão, ou tanto o Marcão como o Anderson, eu vejo assim, que a democratização do conhecimento facilitou demais. Hoje você tem uma internet, onde as pessoas entendem o que está acontecendo. Hoje você foi obrigado o Brasil a criar leis para combater. Isso é importante. Antes não tinha lei. Por que não tinha lei? Porque era comum. O cara te chama de negro, o cara fala que é racista, não tem como punir. Ninguém punia. Ficava por isso mesmo. Era 1 em 1 milhão, então ficava aquela discussão e acabava por ali. Né? Eu sofria na escola aquele racismo, mas se discutia, batia no cara, e ficava por isso mesmo. Né? Todo mundo criança e acabou, resolveu ali. E minha mãe falava, não, você tem que, não tem que bater, só não liga, e acabou. Era só não liga. Hoje a mãe fala, não, peraí, filho, você vai combater sim. Nós vamos buscar, vamos processar, vamos buscar os meios corretos. Então, quer dizer, hoje está muito mais amplo, como o Marcão falou, está amplo. Essa amplitude, ela nos ajuda, porque olha que interessante, tanto o Marcão como o Anderson. Como que eu enxergo isso, gente? Eu falo para você, o racismo no Brasil não é contra os negros. Olha o que eu vou dizer. Você vai falar, pô, ele tá louco? Não, não tô louco, não é contra os negros, é contra a cor. Porque se eu pegar o Anderson, mesmo que o Anderson tenha um pai negro, você pode não sofrer o racismo. Eu sofro porque eu sou da cor. Não tem jeito. Agora, se eu tiver um irmão mais claro do que eu, porque é filho de outro pai, esse irmão não sofre. Então, assim, mas não é pela raça negra, não. É pela cor específica. O racismo é específico. Ele não está buscando, por exemplo, a pessoa que é descendente. Não. Ele está buscando aquele cara que é daquele momento. Então, ele é uma forma de você, julgar a pessoa naquele momento. O Eric é negro, então eu não gosto do Eric porque ele é negro. Ah, mas o irmão do Eric, ele tem o cabelo liso, ele é mais canal. Então o irmão do Eric tem problema. Se sai na rua, os caras vão ofender a mim, mesmo se eu for irmão. Ou se tiver de mão dada com uma mulher mais clara, não importa se ela é descendente de negro. Então, eles não estão buscando descendente. Então, ele é imediato, é imediatismo. As pessoas vão criticar elas vão usar, porque é muito importante. A gente fala, poxa, o momento era do branco. As pessoas tinham branco, tinham carro importado, o cara parava no farol, olhava para sua cara, você estava com seu fusquinha ali todo ferrado ali, então o cara estava tudo bem. Hoje o cara que sempre teve os privilégios pela cor que ele tem, pela cor branca, ele se incomoda de chegar hoje, de parar no farol e encontrar um negro do lado dele com o carro importado. Não é comum isso. Então, por isso que eu acho que esse debate ficou tão amplo. As pessoas passaram a se incomodar porque os direitos vão acontecendo. Hoje você vai ter negro na política, é pouco ainda, mas você tem negro na política, você tem negro médico, você tem negro nas universidades. O número é pequeno ainda para nós, lógico, mas nós chegamos a esse ponto. Num debate como esse... Eu vejo um progresso no Brasil como sociedade, a gente como sociedade. Não, progrediu demais, Marcão. Meus amigos falam para mim, que você tá louco. Você tem que falar a verdade. Eu falo, não, gente, foi um progresso sim. Porque eu sei que na minha família todinha dos anos 80 para baixo, eu tive uma única tia que fez faculdade, de 12 irmãos, Marcão. Uma única que lutou para fazer faculdade. Hoje eu tenho a oportunidade de ver meus irmãos, meus primos fazendo faculdade. Então, as leis no Brasil que foram permitidas dos anos 2000 para cá, elas foram incluindo. Então, você tem uma inclusão. Eu posso dizer que é pouco? Eu acho que é pouco. Mas eu não posso dizer que não é um avanço, Marcão. O sistema de cotas raciais... Eu não posso dizer que é... Eu falo assim... Eu até brinco com os amigos meus. Eu falo, gente, igual a Magazine Luiza aqui no Brasil, ela fez o quê? Um projeto para inclusão. Ela vai contratar negros, vai dar treinamento para que eles possam trabalhar. Vários amigos questionaram. Pô, Eric, você viu? Isso é marketing. Eu falei, gente, não importa que é marketing. O importante é que está incluindo. Ela está dando oportunidade para aqueles que não têm. Então, peraí, eu vou dizer que não vou mandar meu filho porque é marketing? Não. Se é uma chance do cara ser inserido...
Se é um projeto de ações afirmativas que permite a inclusão do negro, por que não aceitar? Eu não posso ser radical e falar, não vou mandar meu filho porque isso é sacanagem, é o marketing do Magazine Luiza. Peraí, ela está vendendo mais, porque isso é consequência. O objetivo dela, qualquer um que seja, mas se incluiu, é ótimo. Porque na nossa época faltavam projetos como esse. Não tinha. Então eu perdi vários amigos para o tráfico, perdi outros para o crime. Não vou dizer que a culpa é disso. Não, jamais. Cada um faz o que quer. A escolha foi deles, a escolha foi minha de estudar e virar um professor. Mas eu digo assim, faltavam oportunidades como essa. E hoje os meus amigos, meus jovens alunos que eu tenho, parentes, primos, eu falo que a oportunidade está aí. É o Magazine Luiza aqui, a Coca-Cola ali, e cada hora aparece uma empresa contratando negros para inserir. Então a gente tem que aceitar. Há uma evolução que antes não tinha. Então, quer dizer, a gente não pode também reclamar de tudo, dizendo que tudo está errado. Não. Tem que melhorar? Tem, mas não vai ser da noite para o dia. Eu não posso pegar para um racista e falar para ele, você vai mudar sua opinião. Igual eu falo, não, eu estou mudando jovens. Eu mudo meus alunos em sala de aula. Eu tenho aluno meu que fala, pô, professor, meu pai é mais importante em casa que ele trabalha. Minha mãe não. Então, sua mãe, ela cuida de você, ela sai para trabalhar porque ela ganha menos, então ela é inferior ao seu pai. Eu tenho que tirar da cabeça dele que o pai dele é superior. Eu tenho que tirar da cabeça dele que o negro é inferior. Então, é esse jovem lá na frente que eu estou mudando. Eu não vou mudar a cabeça de um adulto. O adulto não se muda. Mas um pai vai ter vergonha quando falar alguma coisa, fazer alguma ofensa racista ou xenofóbica e o filho cobrar dele. Ele vai ter vergonha para peraí, meu filho está me cobrando, que o filho vai ter mais conhecimento do que ele. Então a mudança está no jovem. E é por isso que a gente tem que, igual o Marcão falou, tem total razão, Marcão. Evoluiu bastante. Bastante, cara. Bastante. Uma coisa que eu vejo como exemplo, um pobre não podia ostentar que estava ficando rico. Não podia. Não podia. Isso nem nem que estava ficando rico, que estava ganhando dinheiro a mais. Não podia ostentar a prosperidade. E hoje você vê que virou uma referência. Não, e aí incomoda. Tá ficando bem? Tem que mostrar que tá mesmo, que tá melhorando, que tá... você não é mais um crime social você demonstrar que você está crescendo. Tem gente que inveja? Eu sei do meu trabalho para chegar até aqui, sabe? Foi se incentivando a pessoa. Não, vai, compra, você merece, você trabalhou por isso. É um pouco do capitalismo, mas não dá pra, infelizmente é o que tá aí, cara. Dá para ter utopia também, bom, né? Os seus tópicos, né? Não dá. A utopia professor... vai ter a página 2, né, Marcão? Depois você tem que correr atrás. Pode falar, Anderson. O professor falou aí uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, meu pai é negro e minha mãe é branca. Eu sou branco, não tem essa. Mas eu tenho raízes negras. E o pessoal não olha assim pra mim, né? Você é branco, pronto. Tanto o negro, olha que você é branco, blá, blá, blá. O que acontece, e eu acredito que o Marcos também já tenha passado por isso aqui. Hoje em dia eu tenho a nacionalidade portuguesa, mas eu já ouvi eles falar assim. Sim, mas eu nasci cá. Você não é português, de origem, né? Conquistei, mas eu nunca vou ser português. Eu sempre vou ser brasileiro. E a gente tem isso aqui. Eles dividem. Enquanto no Brasil... Nos Estados Unidos também, você vê que é muito separado, né? Tem os latinos, tem os brasileiros, tem os negros, tem os americanos, e que eles são americanos, eles não são brancos, são os americanos. Não importa se é branco, se é preto, são os americanos. E eles separam bastante isso. Tem até bairros separados para cada um que mora. Enquanto no Brasil o pessoal olha isso, a cor da pessoa. Não olha a origem, quem é, como é. É mesmo... Isso fez muito sentido. A maneira da imigração, né? Como é que os Estados Unidos foi colonizado, como o Brasil foi colonizado. Mas será que isso, né? Aí é bate-papo entre nós, né? Isso, né? É a questão, acho que da intelectualidade. Infelizmente porque o brasileiro, a falta de intelectualidade dele é tão grande que ele olha o imediatismo, ele olha a cor. Igual você falou, quando você chegar em Portugal, aí onde vocês estão, o cara fala, peraí, não, eu nasci aqui, você nasceu lá, então eu tenho direitos, não importa a sua nacionalidade. O americano, ele faz a distinção geral, porque o norte-americano, ele se julga a sua supremacia, né? Infelizmente, os caras são os senhores do mundo, né? Então, o cara, ele separa em grupos pequenos, né? Os latinos, as mulheres, os asiáticos, aqui os brasileiros, então, e assim por diante. Há uma separação muito grande, né? E é isso que me incomoda. Eu falo pro jovem aqui, né? O cara fala, professor, meu sonho é mais Estados Unidos. Fala, filho, calma aí, se você está reclamando do racismo aqui, lá é pior.
É que lá não é divulgado, aqui a mídia lá é comprada, então você não sente. Você está aqui, você fala, pô, mas que toda hora fala, não, peraí. Teve um caso do George Floyd que tomou a mídia, por quê? Aquele caso, porque era um momento de embate. Era um momento muito grande que o mundo estava vivendo isso. Então, tomou aqui essa proporção. Mas quantos George Floyd já não morreram lá escondidos e ninguém falou nada? Vários. Como aqui no Brasil, quantos não morreram e não chega a esse embate? Por quê? É imediatismo. A mídia, ela pega o seu momento, então ela corrompe a sociedade, ela esconde o que ela quer, ela solta o que ela quer, no momento que ela quer. Então, quer dizer, quando um presidente está ruim, você percebe que se a mídia não estiver a favor desse presidente, tudo vai sair debaixo do tapete. Tudo vai sair. Aí é o racismo, é a xenofobia, é a economia, é tudo. Agora, quando o presidente está atrelado com essa mídia, tudo se esconde. Então, quer dizer, na época do Obama não morreu nenhum George Floyd. Morreu nenhum. Não. Só morreu na época do Trump. No Brasil não morreu nenhum também daquele tal de João, esse nome dele. O João que morreu assassinado só morreu no governo do Bolsonaro. O do Lula não morreu, do Temer não morreu. Então você percebe que a mídia, ela joga pra gente o que ela quer no momento que ela quer. Isso é uma coisa muito complicada mesmo também. Isso, o poder que a mídia tem. Eu falo, gente, a gente não elege nenhum presidente. Mas como não, pessoal? Eu vou lá e voto. Falo, gente, a gente elege aquilo que a mídia quer. Nós somos manipulados, vocês não percebem. A quantidade de pessoas que votam de forma consciente no Brasil, pelo menos, não chega a 10%. Não chega a 10%, que é o cara que conhece, que é o cara que pesquisa. E, infelizmente, ele é 10%. Ele não altera o sistema vigente. Agora, a quantidade de pessoas que votam naquilo que é manipulado, ou vota porque a televisão coloca o cara 5 minutos e coloca o cara que, de repente, podia ser a pessoa melhor 20 segundos. Então, a gente é guiado por um sistema tão grande de mídia e a pessoa não entende, cara. Não entende. Eu falo, gente, não foi você que elegeu o Bolsonaro, foi a mídia. Que a solução era ele, porque o Lula era corrupto. Então a solução era o Bolsonaro, não tinha outra. Só que nós tínhamos mais vários candidatos. Mas escolheram aquele, a mídia colocou ele. E hoje a mídia criou um monstro, não sabe como fazer com esse monstro. Você, hoje ela quer combater. Você passa isso? Você tenta conversar com seus alunos de uma maneira a ir colocando, aí quebrando. Uma pergunta que eu estou desde o começo querendo te fazer. Qual é a faixa etária dos seus alunos, em média? Então, eu dou aula do 6º ao 3º. Então, eu tenho aquele rapaz de 11, 12 anos e tem também o de 17, 18 anos. E vou dizer para você uma coisa muito bacana. Eu sou muito franco. Tá? Eu sou muito franco. Eu falo para eles, gente, eles perguntam, eu não nego, porque o professor de história, acho que não adianta negar. Acho que negar é pior. Professor, você é o quê? Eu sou socialista. Eu tenho um viés socialista. Eu tenho meu viés socialista. Sempre gostei, sempre simpatizei com a igualdade, sempre simpatizei com o cooperativismo, com a ajuda mútua, ponto final. Ah, mas o senhor é contra o capitalismo? Não sou contra. É um sistema que é falho, como o socialismo também é falho. Ele tem as suas falhas, mas também tem as suas soluções. Mas eu sempre falei, gente, nós temos que ter sempre os dois viés. Eu falo, se você acha que aquilo que eu falo é verdade, absurdo, eu concordo com o senhor, o socialismo é ótimo. Eu falo, então faz o seguinte, pega esse livro aqui, do Adam Smith, e lê um pouquinho, o liberalismo, que é o capitalismo. Mas por quê, professor? Eu falei, lê. E isso, os alunos meus que for assistir isso aqui, que eu vou divulgar para eles depois, quando sair, eles vão concordar e vão dizer que eu estou mentindo. Eu falo, lê o Adam Smith, lê a escola austríaca, a escola de Chicago, que são vertentes capitalistas. Lê, depois você fala para mim se você realmente gosta do socialismo. Então eu dou a opção, Marcão, do cara entender os dois lados. Eu falo, eu não seria socialista se eu não tivesse lido o próprio Adam Smith. Se eu não tivesse lido as teorias do capitalismo, desde que surgiu, quando acabou o feudalismo, lá na Idade Média, até os dias atuais. As transições que ele passou, desde monopólio, desde o capitalismo financeiro, hoje o mercado de ações que domina o mundo, todas essas transições eu li. Para me dizer, não, peraí, eu sou socialista, mas eu vivo num capitalismo, então eu tenho que me adequar. Eu não posso falar que eu sou aquilo sem ter nenhum tipo de base ou não ter lido o oposto. Eu falo, gente, tem que ver os dois lados. É muito importante. Aí passa-se alguns meses, muito bacana, Marcão. Tá no professor, não, realmente, eu não sou socialista, não, eu sou capitalista. Eu falo, bacana. Você se enquadra nesse perfil? É nesse perfil, professor. Eu sou individualista mesmo, eu penso em mim, eu quero fazer medicina, é por mim, eu quero o meu próprio merecimento. Eu falo, bacana, é a sua visão. Você não vai deixar de gostar de mim? Eu falo, jamais. Eu falo, jamais. Eles perguntam mesmo, Marcão. Eu falo, não, jamais. Se você se enquadra nesse perfil, acabou, a vida que segue. Isso é até melhor, que a gente vai ter um embate na sala de aula. Eu já que do seu jovem da sua sala. Você vê como é que é? Você é comigo ou você é contra amigo? Então é isso, Marcão. Então, quer dizer, eu falo, é muito cuidado, cara.
Eu tenho meu viés, eu nunca neguei, falo, tenho meu viés. Mas eu falo, gente, não tenta achar que só a Revolução Russa é boa, não é pegar pau e destruir tudo. Falo, não é assim que funciona também. Eu acredito que não há mudança em revolução, sim, mas a revolução de hoje não é mais da luta, não é mais com pedra. A revolução de hoje é política. Se você quer mudar alguma coisa, ou você vote bem, ou você então esteja lá dentro. E forme seu grupo lá dentro de mudança. É a única forma de você mudar alguma coisa. Se você mudar e falar assim, mas eu não vou votar porque é tudo a mesma coisa, peraí, já muda, tá errado aí. Eu incentivo os jovens meus, falo, gente, aqui é com 16 anos que vota. Com 17 já pode votar, falo, vai lá e vota, gente. Vai lá e vota. Mas, professor, vota em quem? No que é bom para você, não o que é bom para mim. Seu pai tem comércio? Tem candidato falando que vai melhorar o imposto do comércio? Tem, então vota nele. Ajuda seu pai. Pô, professor, é assim que vota? Eu falei, é assim, é o mínimo que você pode fazer. Depois você vai aprender mais, filho. Primeiro vota assim. Ó, sua mãe é doméstica? Tem algum candidato falando que vai melhorar a vida das domésticas? Que vai melhorar a condição delas, lista trabalhista? Ô, professor, tem um cara que falou isso, então vota nele. Depois você pode cobrar dele se ele não fizer. Então precisa votar no que eu estou mandando vocês votarem, ou o que eu estou dizendo que eu votaria. Não, vota no que é bom para vocês. Vê aquele cara que está fazendo alguma coisa que é bom para vocês. É muito bom falar sobre política. A gente fala assim, não, política, futebol, religião não se discute. Não, discute sim. Tem que se falar sobre isso. Eu acho que é muito importante você falar sobre política, falar sobre religião. A gente tem que ver no mundo que as pessoas têm que aceitar aquilo que é o diferente do seu. Mas o momento é tão difícil, Marcão, tão difícil, cara, que assim, pessoas perdem amigo. Teve essa conversa aqui outro dia, aqui no grupo, a gente falou sobre isso, que política, e inclusive acho até que foi o que eu falei, política se discute sim, não precisa ser desleal, não precisa ser mal educado, mas se discute sim. Ideias são para isso, são para se oporem, para se debater, até porque é no debate que as ideias crescem, se desenvolvem. As pessoas que têm a mente aberta e começam a descobrir isso, elas não têm medo de dizer sua opinião, de ser confrontadas e de estarem erradas. Então, no meio do debate, ela descobrir que está errada. Eu desafio quem tiver nos vendo aqui, nos ouvindo, qual foi o vereador que você votou nas últimas eleições? Eu acredito que 90% das pessoas não sabem ou votam na legenda. E aí não tem como cobrar, porque o certo é você cobrar o seu vereador. Porque o vereador votou, você cobra ele, porque ele é o cara mais próximo a você. Você tem que votar nesse cara e cobrar esse cara. Então. Outra coisa, os vereadores também, que só aparecem a cada 4 anos, pô, galera, vamos se tocar. Você que pretende ter uma carreira política, é agora que você faz sua campanha para daqui a 4 anos. Tem um buraco na sua rua? Sai de porta em porta, pega a assinatura dos moradores, leva na subprefeitura lá, ó, cobra. Pô, pessoal, olha, eu tentei. Essas atitudes que um pré-candidato a vereador tem que ter. E não tem, só aparece 2 meses antes da eleição, querendo voto e pagando cerveja, pagando churrasco pro pessoal. Isso não dá certo. As redes sociais melhorou bastante isso, né? Mas então... Mas você sabe que o populismo é muito forte ainda, né, Marcão? É muito forte o populismo. O populismo é muito forte. O cara promete e acabou, e o povo continua acreditando. Infelizmente. Mas a raiz de tudo isso aí, Anderson, que você falou, eu concordo plenamente com você. Mas a raiz ainda vai voltar lá atrás. Você vê como tudo volta para a parte da educação. Se você pega os livros de história, Anderson, não existe isso. Eu preparo aulas sobre questões políticas por vontade própria. Eu falo, vou preparar meu aluno. O livro não fala. Então você tem que... Quando você fala para o cara a democracia representativa, o cara não sabe o que é. Então você tem que explicar para o cara, filho, o poder é seu. Como assim, meu professor? O poder é seu. Se é democracia, o poder é seu. Você está escolhendo alguém para representar você. Logo, o que é bom para um grupo inteiro, para uma sociedade, seja um bairro, uma cidade, então o que é bom para nós vamos lutar para que aquilo ocorra. Então você vai buscar alguém que represente você para fazer o que você quer. Se o cara não fizer, você bate na porta do cara. Filho, porque você não prometeu e não fez? Mas ninguém faz isso. Ninguém entende o que é uma democracia, porque ninguém explica para o cara o que é uma democracia. Qual que é a função do vereador? Ninguém explica. Aí tá a maior falha. Você fala para o cara, vereador, o cara fala assim, professor, o vereador prometeu para mim ali que vai consertar o hospital. Você fala, peraí, não é função dele. Como não? É do prefeito. O hospital, aquele hospitalzinho ali, que é o UBS, quer dizer que aquele posto de saúde, não é dele. A função dele é fiscalizar se a obra vai ser feita. Ele fiscaliza.
mas quem faz é o prefeito. Ah, minha escola, a escola só é pública, ela é o quê? É estadual, então o vereador também não mexe com aquilo, não. Quem vai mexer lá é o governador e o deputado fiscalista. Então, quer dizer, alguém tem que ensinar para essas pessoas, não só para os meus alunos, que são tantos jovens, tantos adultos, como é que funciona. Mas os caras não querem explicar. Então o cara vota no vereador, achando que o vereador vai construir um hospital, o cara acha que o vereador vai melhorar o transporte. Os caras acham tanta coisa no vereador e o cara não pode fazer quase nada, porque a função dele é quase de um fiscal. Ele fiscaliza obras, fiscaliza orçamentos. Então, quer dizer, não se explica isso, não se explica política, não se explica economia familiar, que eu acho muito importante. O jovem tem que aprender de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vem, da onde surgem as coisas. Então, não se explica isso na escola. Nosso foco no Brasil, como eu falei no começo, é português e matemática. Logo, você forma jovens sem conhecimento, os adultos sem conhecimento são piores ainda. Então, quer dizer, como que você pode cobrar de uma sociedade não letrada? Uma sociedade, como você pode cobrar, a gente cobra que vote com consciência, mas o que é votar com consciência? Você não sabe nem a função de cada governador, de cada líder político que esteja ali. Então, quer dizer, é fácil manipulação, como o Marcão falou, é o populismo. O povo não sabe em quem votar, então você vai lá, promete mundos e fundos, o cara vota em você. E você vai cumprir ou não, depois você promete de novo. E aí você fica nisso, prometendo, igual a época do voto do Cabresto, lá atrás. Você dá igual, você vem aqui, o Dalton Silvano vem aqui até hoje, Anderson. Ele vem até hoje aqui, o Dalton Silvano. O cara vai lá, ele dá uma caixa de cerveja no boteco, ele dá um jogo de fardamento para os caras do futebol, é assim mesmo. E ganha a eleição, fácil. Aí você fala, o cara mora onde? O cara mora em Ipiranga, nós estamos na Tiradentes. Vem aqui, coloca aqui um farol e vai embora. Depois daqui 4 anos o cara volta e continua ganhando votos aqui. Aí o cara vê o vizinho deles candidatando, vamos votar no vizinho, não. O vizinho, mas o vizinho pode te ajudar, cara. É ele que você pode bater na... Então, não quer. Aí cabe a inveja, o individualismo, Marcão. Pô, o vizinho vai virar vereador e eu não vou? Eu não vou votar no vizinho, não. Eu voto no cara lá, mas não voto no vizinho. Não tem cooperativa. E é o cara que você ia lá bater na porta e falar, e aí, meu? Esse buraco aqui na minha rua? E essa lombada aqui, os carros passando rápido aqui? Então, você não falou que ia ser uma eleição comunitária, que você ia ouvir o povo? Então, vamos conversar aqui. Você falou que ia acabar os pancadão? Cadê que tá aqui na minha rua? Você entendeu? Mas aí cai no que o Marcão falou. O Marcão falou perfeitamente. O individualismo. O cara não quer ver o vizinho crescer. O meu vizinho político, o meu vizinho vai dar de carro importado, e eu vou continuar aqui trabalhando. Então, o cara não está preocupado. Quer dizer, então você percebe, a preocupação dele não é com a sociedade, é com ele. Professor, a gente entrou num ramo bem político, né, da história, e a gente tem tanta coisa para explorar na história. Só vou citar uma última coisa aqui, perguntar a sua visão sobre isso. Depois a gente vai tentar entrar em outros ramos da história, que você também é um historiador e não só político, não só de política vive um historiador. Né? Mas eu acho que o ano passado, com essa história da pandemia aí, que a gente aconteceu, desse momento que a gente viveu, o povo brasileiro, que é um pouquinho mais esperto, conseguiu abrir o olho para uma cena que aconteceu entre o governo federal e o governo estadual. O Bolsonaro disse uma coisa enquanto o Dória disse outra. Não estou falando que um é melhor que o outro, que um seja... Não. Estão tudo farinha do mesmo saco ainda. Mas o Dória conseguiu provar que o Estado ele tem o poder ante a federativo. Que ele é assim, não, aqui no meu estado a gente faz isso. E eu vou fazer isso. Ele quer dizer, ele mostrou o poder. E tem gente que às vezes cobra o transporte público que é cobrado do presidente. Olha, os ônibus aqui, a passagem está cara, o presidente. Não é o presidente, é o governador. Da mesma forma, o governador ele tem esse poder do Estado. É que eles se camuflam e joga tudo na bunda do presidente. Coisa que o presidente nem sabe. Né? Politicamente, não é o presidente que toma todas as decisões, mas o pessoal não sabe cobrar. E aí é onde entra aquela questão. Cobrar o vereador, para o vereador fiscalizar a prefeitura, para a prefeitura cobrar o deputado, para o deputado cobrar o governador, para o governador cobrar os senadores, para os senadores cobrarem os parlamentares, para assim se criar uma lei. E é isso que a gente tem que fazer os jovens entenderem para no futuro a gente conseguir melhorar um pouco, não?
Você sabe que você falou muito bem, viu, Anderson? A nossa maior preocupação é isso. A gente foca muito. Aí eu digo a gente quando eu falo nós, né? Eu não vou me eximir mesmo sendo um professor, um educador. A gente cobra daquele que tem menos poder, que é o executivo, e as pessoas não sabem. O executivo é o que tem menos poder, menos. Ele é fiscalizado por todo mundo, pelo Senado. Se for presidente, é pelo Senado, pelos deputados federais e até pelo próprio Supremo. Se for o governador, ele é fiscalizado pelos deputados estaduais. Se for o prefeito, pelo vereador, e assim por diante. Então, ele não toma decisão sozinho, não toma. E desde a proclamação da República lá atrás, quando deram autonomia para as províncias, que hoje são estados, gerou-se um grande problema. Porque hoje, na esfera estadual, o governador ele tem mais poder do que a federação. Ele é o imediato. Nós temos o governador, depois chegamos no federal. E nessa questão de autonomia, o Estado faz o que quer. Essa é a verdade. O que a gente luta é para que sempre há um alinhamento entre eles, federal e estadual. Sempre, por exemplo, quando um partido é de esquerda e seu governador é de esquerda, você tem mundos e fundos. Quando você tem um governador de direita e um presidente de esquerda, você tem problemas. Tem. É menos verba, é tudo assim, tudo é politicagem no Brasil, tudo é politicagem. Não há uma igualdade, não existe. São Paulo particularmente se dana sempre, porque é um prefeito de um partido, um governador de outro, um presidente de outro. Sempre assim, sempre. E aí, com essa pandemia, isso ficou mais evidente, Anderson. Isso a galera teve que assistir. E hora aplaudindo um lado, hora aplaudindo o outro. Uma luta política, um querendo alcançar a presidência em 2022, que a gente sabe que não a lógica é essa. Tá estampado, né? Tá estampado na cara dele. E o outro querendo se manter. O conflito, o embate é tão grande que você percebe que o menor problema na cabeça deles é a população. O menor problema. Nós somos massa de manobra, somos fantoches. Então, o governador, ele usou tudo que ele tinha de poder do Estado para combater, para bater de frente com o presidente, jogando os paulistas contra o presidente muito mais infantil do que ele também, tentando jogar a federação contra o Estado. Logo, você tem um grande problema, porque a gente sabe que os números maiores de votantes é em São Paulo, é um polo eleitoral gigantesco. São Paulo, se quiser lançar um candidato, São Paulo vence. São Paulo manipula os outros estados, é muito comum isso. Se nós pegarmos os últimos presidentes do Brasil, você não consegue ver presidentes, por exemplo, baiano, que vence a eleição. Você não vê presidente do Amazonas, que vence a eleição. Você está sempre em presidente de São Paulo, Rio e Minas. Parece que a política do café com leite não acabou até hoje. Você não se elege. Eu não vejo presidente, você pode pegar todos. A não ser Getúlio Vargas, que era dos que candidatou pelo Sul, você de lá para cá, você só vê paulista, aí você vê carioca, mineiro, um ou outro. Mas a grande maioria de candidatos à presidência que ganha as eleições, ganha em São Paulo. Candidato eleito por São Paulo. Seu polo eleitoral é São Paulo. Na verdade, o nordestino que foi eleito, né? Nem tenho certeza se ele é nordestino, mas né, nordestino. Ele foi a maior decepção. E aí eu acho que isso também criou a barreira. Criou a barreira, né? Aquela que já está no subconsciente. Que foi o Collor, né? O primeiro, né? Foi o primeiro da República. Pós-ditadura e o cara já... O jovem, pós-ditadura, nordestino, cria aquele subconsciente que a gente falou, opa. Mas aí o Eric já falou, do outro lado, a gente ele foi a mídia. Ele foi. Um super caçador de marajá. Eu ia falar agora, vou caçar, lembra? Vou caçar o marajá. Apareceu no Jornal Nacional, pô. Era o slogan dele, cara. E só tava ele na mídia, porque a concorrência dele era Lula. Aí você põe um cara jovem, bonito, bem arrumado, do outro lado você põe, né, o Lula, que era metalúrgico. Ninguém queria, pós-ditadura, uma figura daquela como o Lula ainda. E o Brizola. Tinha o Brizola, que se você perguntar para mim hoje, da esquerda, um cara que eu sempre achei que foi injustiçado, foi o Brizola. Eu também. Claro. Muito mais forte em viés político do que o Lula. É que a figura do Lula ficou muito forte ao longo dos anos, mas o Brizola era esquerdista de verdade. Do Sul e do Rio de Janeiro. Então, a figura do Brizola, ele era um cara mais importante. Mas enfim, né? Mas você pega... É muito bacana isso, né? Você vê que a mídia foi escolhendo, né? Segurou o Lula, não. Lula agora não.
Aí depois do Collor, não, ainda agora, né, não é hora de... Porque era um radicalismo para o Brasil, né? O Brasil tinha que fugir de uma ditadura que deixou a economia nossa devastada. Inflação, né, batendo pico de 200%. Então você tinha que pensar o pão, né? Eu lembro que o pão, você comprava quase 1.000. Ao ano, 1.000 ao ano, 200 ao mês, era isso? Quase isso. Você comprava um pãozinho de manhã, o pãozinho estava 10 centavos, vamos dizer, à noite, ele já estava 50, 80, R$ 1. Aquela, né, falava de inflação galopante, né, que ela alterava picos de baixo para cima. Enfim, não era a hora do radicalismo para a esquerda. Então a mídia, como o Marcão falou, a mídia foi lá e lançou o Collor. Depois lançou o Fernando Henrique Cardoso. Foi tanta bagunça do governo de direita pós-ditadura que os caras falaram, agora vamos lançar a esquerda. E foi a mídia que lançou o Lula também. Claro que foi. Foi, ela lançou o Lula, Claro. o Lula lançou uma mulher. Né? Falou, agora vamos pôr uma mulher. Já colocamos a esquerda, agora põe uma mulher. Aí lançaram a Dilma. Então, quer dizer, a mídia, ela cria os próprios monstros, depois não sabe conviver com eles. Hoje a luta da Globo é para acabar, manchar realmente a figura do Bolsonaro, mas ela também não gosta do Dória. Mas a Globo sabe que a saída vai ser o Dória. Ela sabe que a saída é ele. Então você vê, a própria Globo que manipula, infelizmente ela manipula o Brasil, que não há outro canal que tenha tantas pessoas assistindo. Então, infelizmente, ela lança seus candidatos. E não vai surpreender ninguém. E na eleição que a Erundina ganhou, que a Dilma ganhou, a Rede Globo lançou uma série sobre o JK. E eu lembro que eu até comentei com alguém, a Globo vai apoiar o Aécio. Você vê como é que é, né? Aquilo na cabeça, cara. Eu falei, a Globo vai apoiar o Aécio para derrubar a Dilma no segundo turno. Porque lançou a série do JK, o mineiro, tal, que faz obra. Olha, fiquei já... E pra você ver como é que é, né, cara? E eles queriam, né? Mas a sujeira foi tão grande, né? Os caras se sujam por pouco, né? Se suja por pouco, né? É por isso que eu falo, o pessoal fala, gente, se você não quer ter suas coisas descobertas, não se candidata, cara. Porque, ó, se você ficar. Eu falo pros caras, eu falo assim, você quer. Tem tanto cara sujo que vira desembargador, que tá a vida toda desembargador. Ninguém mexe com o cara, ou é deputado. Mas falo, quando você vai buscar o federalismo, quando você vai pegar o executivo, prefeito, governador e presidente, acabou. Acabou. Falei, aí os caras vão te pegar, cara, vão te pegar. É muito ruim, né? Essa questão. Infelizmente, a mídia vai continuar, né, Marcão? Não vai mudar isso aí, né? A mídia vai lançar agora o Dória, em 2022 tem o Dória, depois a mídia vai escolher mais um. Aí não sei se ela vai querer a volta da esquerda de novo, que também tá muito suja também a esquerda no Brasil. Tá. Né? Não faz a meia-culpa, não forma consciência de classe. Acho muito ruim isso, né? É uma pena. É uma pena, porque... Beijo na mão. Era só formar a consciência de classe, ajudar a população a entender como funcionam as coisas, mas não fez também. Não, continuou usando como passo de manobra aí. Não pode. É que nem não pode. Um projeto de perpetuação no poder, né? Isso. O primeiro mandato do cara é sempre perfeito para garantir o segundo. Aí no segundo ele começa a mostrar as caras, né? O único que fez diferente foi o atual, né? O atual nosso que fez diferente. Ele já começou mostrando as caras. Já sabia quem era. Não ficou enrolando muito, não. Na primeira semana ele já estava falando bobagem. Já, não esperou muito. Primeira semana ele já falou, sou palmeirense. Eu não estou questionando ele administrativamente. Não. Eu questiono, ele como liderança. Atitude. O precisa de uma liderança e ele não exerce essa liderança. É uma pena. É uma pena porque... Primeiramente, ele não cumpre o que ele falou que ia fazer. Vocês que estão aí devem saber melhor do que eu. Ele é motivo de chacota mundial. Cara, mas aí... O Brasil não é levado a sério por causa dessa liderança. A mídia não gosta dele, então ele sempre vai ser fritado. E nas suas aulas, quando você conversa com seus alunos, você tenta quebrar essa bolha? Porque ele vem com aquela forma, com aquilo da internet e de casa. Aí ele chega para uma aula. Ele já vem, às vezes, até dentro de uma bolha de vidro. Você consegue quebrar? Você tem alguma tática para quebrar, assim, os seus alunos? Olha, eu vou dizer é muito tendencioso. Você já direto. É muito tendencioso. E, assim, uma coisa que eu não nego é a forma como eu leciono, cara. Isso não dá para negar. O aluno meu, ele brinca muito. Ele fala assim, gente, ou você ama o Eric ou você odeia. Eles falam isso, realmente assim, eu amo ou odeia. Porque assim, eu sou muito rígido, ao mesmo tempo eu brinco, me divirto. Se tiver que vir fantasiado, eu vou. Quando eu pego um aluno que já vem tendencioso de casa,
É um grande problema. É um grande problema, porque você tem que. Você não tirar essa bolha é muito difícil. O cara já vem formado pelo Facebook de diploma na mão. O cara acha que não precisa mais de você. É assim que funciona. Tem cara assim também. Eu não vou dizer que todos os alunos são perfeitos, não. E esse é os que eu mais gosto, que é o desafio. O cara já vem de casa assim, ó, pô, meu pai falou que o Bolsonaro é o melhor, e por que naquela aula o senhor disse que não? Eu falo, como é que é? Realmente, o pai falou que o Bolsonaro é melhor e o senhor disse que não. Eu falei, mas eu disse em qual contexto? Disse que ele não fez nada, que a economia tá ruim, então eu tô mentindo? Seu pai gosta da figura dele, problema dele. Se você gosta da figura dele também, problema é seu também. Agora, se você quiser debater questões políticas, questões sociais, a gente vai discutir. A gente vai discutir num todo, o que é bom e o que é ruim. Está bom do jeito que está? Professor, pensando por esse lado, então, se não tá bom, cara, a figura dele, todo mundo pode escolher a figura que quer. Tem cara que adorou Judas, tem cara que adorou Jesus, e por aí vai. Mas há suas controvérsias. Tem questões, Marcão, que não dá para você, que não tem como você ser didático, não dá. O mundo hoje é muito complexo. O cara não pode dizer que o professor vive no mundo de fantasia, não vive. Não vive. O cara, como você falou, você colocou muito bem. O cara, quando vem de casa, já com o que viu no Facebook, o que viu no Instagram, o que viu em algum lugar, ou o que viu dentro de casa, o cara acha você já tendencioso para ouvir você falar e falar, pô, o professor está criticando a minha família, ou criticando o meu youtuber, o melhor youtuber que eu conheço. Então, o cara já vem tendencioso. Então, você quebra isso. Ele já está esperando você contra-atacar para ele dizer que você está errado. Então, você já quebra e fala assim, eu não vou discutir isso com você, já que você já tem sua filha formada, eu não vou discutir isso com você. Então, você para a discussão, você leva ela para um nível de discussão teórico, onde você começa a mostrar para o cara, por A mais B, que realmente aquilo que você falou está certo. Porque a vantagem que nós temos é que toda a parte histórica tem um teórico embasado. Eu não vou vir aqui contar para você uma historinha. Eu não vou dizer para você, pô, a escravidão foi um problema estrutural porque eu estou achando isso. Não, não acho. Eu tenho que dizer para você, não, de acordo com os teóricos, tanto seja o Boris Fausto, seja Eric Hobsbawm, enfim, que seja lá no passado, olha, o Thomas Hobbes, eu tenho que ter embasado. Mesmo se eu não cite, quando o cara questiona, de onde você tirou isso? Olha, os números estão aqui. Olha, a inflação na ditadura estava alta por quê? Estava aqui os números aqui, ó. O IBGE mostrou que os números estavam assim, ó. A inflação era galopante. Então a ditadura foi ruim na parte da inflação. Então, como você vai me questionar? Seu pai vai, meu pai falou que era boa a ditadura, então era boa para ele, mas para o Brasil inteiro não era, porque os números estão aqui. Então, quer dizer, hoje você tem que cada vez mais dissecar todos esses teóricos, ou todas essas revistas, né? Como se perderam valores de um período, eles pegam alguma coisa daquele período para falar que os valores eram relacionados àquilo. Ah, não se respeita mais os pais, mas na época da ditadura se respeitava os pais, a ditadura era boa então. Sabe o que eu escuto todo dia? Que você deve ter ouvido também nas mídias. Professor, Zumbi dos Palmares tinha escravos. Era escravista. Eu escuto isso todo dia. Mas os próprios africanos se escravizavam, a culpa não era dos portugueses. Tudo isso eu escuto, porque o cara pega um pedacinho de alguém que falou isso e traz para você. Eu falo, gente, é gostoso ter que explicar isso, mas quando não é tendencioso. Quando o cara vem, professor, é verdade que os portugueses, que os africanos se escravizavam? Eu falo, não, calma aí, tem um contexto. Eram tribos que guerrilhavam, e aqueles vencidos em batalhas eram escravos dos outros, igual havia na Grécia, escravos de dívida, isso e aquilo. Mas os portugueses tiraram de lá e trouxeram para um outro país e acabaram com uma cultura. Então entendi. Isso é gostoso de explicar, mas quando o cara vem tendencioso, professor, falaram que assim, o senhor está defendendo o zumbi, porque o zumbi mesmo escravizava. E você está defendendo um cara que também é escravista. Eu vi isso do presidente. Aí você não sabe o que falar, porque o cara é um boçal, o cara ele foi militar, a gente sabe o que o militar não é crítica militar, o militar é o quê? Ele é treinado para alguma coisa. Ele não tem opinião crítica formada, ele é um militar. Então ele está na presidência e fala, mas continua como se fosse ainda estivesse dentro do militarismo. Então isso é um problema que nós temos, né? E grande. É que ele também não pode negar que ele nunca escondeu isso, né? Ele se elegeu demonstrando que ele era. A minha preocupação foi a quantidade de pessoas que apoiavam isso. Eu não tinha essa dimensão. Hoje eu tenho. Você acha? Sério. Eu não tinha dimensão da quantidade de pessoas que tinham essa mesma forma de pensar, essa formação de caráter duvidoso. Isso é uma coisa para ser analisada, hein? Você entendeu? Porque quando eu falo caráter duvidoso, não é uma crítica a todos que seguem, mas é aqueles que têm conhecimento e que seguem
Isso, não aqueles que estão ali com massa de manobra, não estou E falando depois desses. de tudo pesado, acha que aquilo é o correto. Isso, e continua defendendo. É o próprio cristão que eu vejo que defende armamento. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca, Marcão, nunca. O cristão defender estar com armas. Isso não entra na minha cabeça, cara. Isso não vai entrar nunca. Porque você fala, peraí, o cristão que prega tudo igualdade, que prega o respeito, o amor à vida, é ele que está se armando e está achando isso correto. Ah, mas o bandido tem arma, eu tenho que ter também. Calma aí, gente, essa é a resposta mais imediatista que existe. É a única forma de se combater qualquer pergunta é dando essa resposta, mas calma aí, temos que estudar esse contexto. Não é que o bandido tem arma, não. Ele já está dizendo isso, ele é bandido, ele é uma pessoa errada, ele possui arma porque ele está errado. O combate tem que vir de outra forma, não é o me armando também, não vai virar uma genocídio total. A gente sabe que o brasileiro, como é que é no trânsito, não sei se em qualquer lugar do mundo, eu falo que eu vivo aqui, mas no trânsito tem uma discussão, se o cara está armado, o cara dá um tiro. A gente sabe disso. É ação de causa e efeito. Uma discussão, você tá com a arma na cintura, você saca da arma, acabou. Então vai virar um genocídio, vai virar uma loucura, uma matança total. Sim. Então, quer dizer, e aí você vê amigos meus cristãos, não, mas tem que ter arma mesmo, tem que defender o porte de arma. Eu falo, gente, tá errado, cara. O debate começa pelo fim. Isso! Você disse uma coisa, eu pensei que você fosse até falar mais sobre isso, que a gente tem, nós, né, como sociedade, o Brasil como sociedade, tem mesmo, e você como professor deve ver isso todos os dias. Ele tem você falou, você constrói a casa pelo teto, esquece da base. Isso, então, não se forma base. É abandonado, né? Como ser humano, não se dá atenção para a gente como sociedade, e é tão importante isso, porque às vezes não reflete na primeira geração, nem na segunda, vai refletir lá na terceira geração, que a criança é formada dentro de um lar e tal. Então, hoje a instituição família faliu. E quando você fala isso, causa um impacto gigantesco na maioria dos pais. O pessoal, mas o professor não pode falar isso. Eu falo, sim, faliu. Faliu. E não estou dizendo que faliu por culpa dos pais. Eu falo, não, gente. Faliu pelo próprio capitalismo, que o pai e a mãe têm que trabalhar até tarde, não cuida mais, não tem mais contato com o filho. Faliu porque o filho hoje a família permissiva, que o filho faz o que quer, porque o pai não pode dar atenção, então ele vai dar um celular, aí não pode dar atenção, ele dá um notebook, aí não pode dar atenção, ele dá uma viagem para Disney, e assim por diante. E aí quando vai para a escola, como você falou, Marcão, é a pior coisa, porque quando você fala um não, o cara não está acostumado com não. Como é que é, professor? É não. Vai sentar. Eu preciso continuar a aula. Peraí, não, mas nem meu pai me mandou sentar. Mas, infelizmente, então, você vai estudar na sua casa com o seu pai, de pé. Que aqui tem regras. Então você entende que as coisas mudou. Então a família faliu, a família não tem mais atenção. Ela coloca a criança numa escola como se fosse um depósito. Essa é a verdade. Ali está lá. Se é particular, é um depósito que tem segurança. Se é público, é um depósito para não ter que ficar em casa. E assim que vai. Então, o cara está preocupado com a educação do filho. Não, está preocupado de ter um lugar. O filho está em algum lugar, está dentro da escola. Então, quando você começa a impor regras, você tem que pensar o seguinte, que em muitas famílias, o professor é o primeiro cara a falar não para aquela criança. Em vários casos, Marcão. Porque a criança nunca ouviu não em casa. A criança escolhe o que quer comer, escolhe o que quer vestir. Estou dizendo isso aí com 15 anos, não, Marcão. Dizendo com 7, 8 anos. Ela escolhe a roupa que ela quer usar, o que ela quer comer, ela quer dormir, ela quer trancar a porta do quarto, ela quer privacidade com 8 anos. Aí chega na escola. Seu próprio computador, seu próprio celular. Seu próprio tudo. Então, aí quando você põe uma regra, o cara fala: peraí, não, professor. Não. Aí o pai vai à escola. Como? Meu filho falou que o senhor agrediu ele verbalmente? Não agrediu, não. Eu só falei não. Mas como assim? Eu falei não. Aqui tem regra. Ele quer ir no banheiro, eu falei não. Tem hora certa. Eu estou explicando o conteúdo. Ele levantou, mandei sentar. Ah, mas é que meu filho sabe como é que é hoje em dia. Eu não sei como é que é. Eu sei como deveria ser. O como é que é, não sei. Então você entende? Então quer dizer, igual você falou, essa preocupação não existe. Então com a família falida, que não tem essa preocupação mais, Marcão, nós tivemos um grande problema. Porque o cara não respeita, aí você tem o caso de agressões em escola pública, você tem casos de aluno agredindo o professor, a sociedade não respeitando a escola. A sociedade também banalizou a educação. A sociedade banalizou. E o governo fez muito bem isso. O cara quer entrar de greve, o governo vai lá e fala que o cara é vagabundo, e a sociedade acreditou nisso. O professor hoje virou vagabundo aqui no Brasil. Vagabundo. E é a palavra correta, não estou fazendo média, não. A palavra correta é o que chama o professor, é vagabundo.
professor trabalha, ganha bem, aí vai no que eu falei no começo, tem 2 férias por ano. Na pandemia trabalhou de casa, mas ninguém contou que eu tive que aumentar minha internet para pagar sozinho, que a escola não me deu nada. Eu tive que comprar um notebook melhor, porque não vivia travando. Eu pago mais luz dentro de casa. Eu não fico só o tempo da aula aqui, porque eu acabo de dar aula aqui, o cara me chama no WhatsApp, o aluno, o não consegui entender, eu estou tirando dúvida. Eu preparo a aula para o dia seguinte, vou dormir meia-noite, 1h da manhã. E a sociedade chama de vagabundo, cara. É vagabundo. Ah, trabalhou de casa e não quer retornar ainda. Mas eu não quero retornar porque eu gostei de ficar sentado aqui em casa, dando aula pro computador. Eu não quero retornar porque eu sei que não tem ainda vacina para as crianças. E criança você não controla. Então, quando você preserva a vida, você ainda é julgado como vagabundo. Todo mundo voltou a trabalhar porque o professor não quer voltar. Porque eu lidou com jovens. O aluno ele não pensa 2 vezes, ele vem correndo e tirar um abraço. Você não vai empurrar, jogar o moleque no chão. O cara vem e ele te vê faz 1 ano. Ele vem correndo e quer te dar um abraço, tá com saudade, é 6º ano, é 11 anos. Então, você vê. Sim, isso aí, ó, tem a ver com o que a gente está falando da base, do juízo de valores. Isso que é vagabundo, mas isso então, é vagabundo. Isso entra naquela questão que eu falei também do respeito à polícia. Tá tudo no mesmo bolo. Porque tá tudo invertido. No meu tempo, se eu falasse alto pro meu professor, era... Eu tomava suspensão na escola e ainda tomava uma bronca em casa. Se não apanhasse. Em casa. Hoje a banana está comendo macaco, inverteu esses valores. Hoje você tem que confrontar o professor. E a figura, e tanta figura que até terminar para o Marcão, tanta figura de imponência, Marcão, como a figura também de carinho do professor. O aluno chega na escola e te abraça como se ele não tivesse, não visse você há muitos anos, ele te vê todo dia. E ele te abraça todo santo dia. Aluno do 6º, 7º ano é assim. Ele te manda mensagem: boa noite, professor, você é o melhor, você é o maior que tem, você é o mais bacana aqui. Então, quer dizer, é porque ele não tem esse carinho dentro de casa. Carinho tá faltando carinho, né? Ele não tem carinho nem referência em casa, então ele vai buscar no professor. Então você fala, tá tudo invertido os valores. Hoje você vai dar aula, você parece que tem o quê? Você parece que tem um monte de filhos, cara. Você tem, se eu dou aula para 400 alunos, são 400 filhos. Até os 17 anos ele vai atrás de mim. Ô, professor, não sei o que aconteceu, eu tive uma relação com a minha namorada, agora estou preocupado. Mas falou para o seu pai, não, meu pai não me escuta. O que você pode fazer? Você pode me dar uma dica? Então, é assim. Então você vê jovens contando para você coisas pessoais porque não tem diálogo em casa. E aí você tem que trabalhar como psicólogo, mas a gente não é treinado para isso. A minha faculdade de História não permitiu isso. Aí por fora, eu tive que fazer um curso psicossocial, uma pós-graduação, para me entender melhor esse mundo. Que você faz por vontade própria, porque você vê que não tem... Você fala, meu, peraí, eu vou responder o quê para esse rapaz? Amanhã vem uma menina, professor, eu acho que eu tô grávida. Fala, como é que é? Com 15 anos, eu acho que eu tô grávida. E aí, você vai fazer o quê? Ah, não sei, minha mãe, se souber, me mata. Eu falei, não, conversa com ela, não. Conversar com ela eu não vou. Se o senhor contar também, eu nunca mais te conto nada. Você fica, sabe, naquela situação, sabe o que fazer, cara. E aí, se você fala uma coisa que o aluno leva para a forma literal e faz, e depois vai falar, foi o meu professor que falou. Vem a bomba pra ti. E você entendeu? Você fala, não, mas tá certo, tem 15 anos, tem relação com o seu namorado mesmo. Acabou, falou isso aí, acabou. Meu professor que mandou, eu tô grávida por causa dele. Aí você vai. Então você tem que saber o que responder. E se fala pra não ter relações, vem o namorado. Então, você falou pra minha namorada que. Você tá de olho nela? É tipo isso. Então, quer dizer, você tá numa sinuca de bico, cara, é a faca de 2 gumes. É complicado, cara. Vou falar pra você, é complicado. Ô, professor, já continuando nesse tema aqui, que ainda tá, vou jogar uma pergunta do Jefferson, que ele faz parte aqui da equipe do podcast também. Ele tem a rapidinha na semana, que chama Em Busca de Algo Mais. Ele é analista de SAP Business One. E ele fez a pergunta o seguinte: como você vê a sua incrível profissão no passado, hoje e para o futuro, em um mundo onde cada vez mais a informação é pouco explorada, já que a maioria das pessoas hoje vive com pressa, sem foco e só olhando o telefone celular ou telemóvel. E quando lê uma notícia ou história, só lê o título, 1 ou 2, 3 hashtags em redes sociais e já se sentem capacitados para defender teses sobre o que não leem ou pouco conhecem. Cara, boa, bem elaborada. Eu vou dizer uma coisa para você, é muito interessante essa pergunta, que é a que eu faço para mim mesmo todos os dias. Porque eu fico pensando assim, na época que eu era aluno, no passado, o respeito com o professor era maior.
Só que eu acho que o contexto era pior. Porque a forma como era ensinado para nós, a didática, era bem diferente. Como eu falei antes, era a história dos vencidos, era datas, se decorava datas. Mas aquela época tinha um respeito. Hoje, qual que é a minha vantagem antes de falar de todo esse problema estrutural que existe? Hoje o cara já vem com conhecimento prévio, ele tem a internet, então ele vem comigo tirar dúvidas, eu acho ótimo. Esse conhecimento, mas ele não tem respeito hoje. Então hoje, a parte de você, o ser humano que está na sua frente, ele tem vários problemas dentro de casa. Ele traz de casa uma coisa que a gente não trazia antes. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu cheguei dentro de casa, estavam todos os pratos quebrados no chão. Minha mãe e meu padrasto, todos vermelhos, né? Eu falei, o que aconteceu? Não, o prato caiu, não sei o quê, eu fui pro quarto. Como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha noção do problema que a minha mãe escondia. Hoje o jovem não, ele convive com a separação, o pai ofendendo a mãe, quando vai morar com ele, vai com o pai falar mal da mãe, quando ele fica a mãe falar mal do pai, ele vive naquele mundo turbulento. Aí você jovem com 14 anos com depressão, com problemas gigantescos de depressão. Eu tive casos de suicídio numa escola particular que eu trabalho, 2 jovens se suicidaram por não aguentar esse tipo de problema. Então você lidar hoje com um jovem é muito difícil. Ele tem todos os problemas que nós não tínhamos no passado. No futuro, nós vamos ter vários problemas, porque a democratização, esse conhecimento na ponta dos dedos, com os smartphones que nós temos, gente, ele é muito bom, mas quem ensinou esses meninos a mexer? Essa é a minha pergunta. Eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Mas quem está ensinando? Será que tem algum momento que a escola, no seu projeto político-pedagógico, dizendo assim, temos que ter uma aula só de ensino tecnológico? O que é bom, o que não é, desde a primeira série, usar isso para pesquisa, Então, ninguém te fala isso. Então, o aluno ele fica com esse mecanismo como se fosse tem a melhor limite coisa de tempo. Isso, então não tem um limite em casa. Você não deve usar muito, você não deve usar para isso, para aquilo. Aí você já vê que não tem limite em casa, Anderson. E a escola não quer usar. As escolas que eu trabalhei proibiam. Não pode usar celular. Eu falo, gente, é um instrumento. Deixa eu tentar fazer isso de forma coerente. Não, porque isso vai virar bagunça, eles vão entrar no WhatsApp e não vão. Depende da forma como você usar. Gente, vamos pesquisar agora. O Império Romano para te debater. A galera pesquisa. Não pode usar celular. Tem escola que o aluno chega, deixa o celular lá dentro do uma Tupperware, lá do balde e vai para cima do seu lugar. Então, quer dizer, a gente já está relutando. O local que deveria incentivar a tecnologia está relutando. Por quê? O Brasil não é um país de ciência. O Brasil não é um país de tecnologia. O Brasil é um país de usar aquilo que já existe em outros países. A gente usufrui do que vem de fora, mas não produzimos. Porque não se forma pessoas com essa consciência. Então nós temos um grande problema. A tecnologia está aí, não vai sair mais, e nós não sabemos lidar com ela. Gente, na pandemia aqui foi um sofrimento para as escolas se adequar. As escolas públicas ficaram sem aula o ano inteiro. Ah, mas tem professor dando aula online. Tem, mas todos os alunos têm internet? Não. E romantizando, Anderson, a pior coisa é isso, romantizando a questão. Olha que bonitinho aquela criança na porta do mercado, usando o Wi-Fi do mercado para estudar. Não, isso não é bonito. Não posso romantizar isso. Isso está errado. Eu não posso pegar o governo e falar assim, você vai dar aula online se eu não sei se meus alunos têm condição de acessar a internet. Eu trabalho em escola particular e nem todos os meus alunos tinham internet para assistir. Ah, mas professor, mas como o aluno tem internet hoje em dia? Não, às vezes tinha, mas a mãe está no home office e o pai também. A hora que ele estava para assistir a internet, travava. Está todo mundo usando a mesma internet, então não funcionou. Não deu certo. Ou só tem um notebook em casa, a mãe está trabalhando, o celular da criança às vezes não é bom. Então são vários problemas. Mas, maquiadamente, o governo disse que deu certo. E mantiveram o Enem, que eu achei uma falha, um Enem esse ano que não tinha condições. Mas mantiveram o Enem. Então quem vai passar no Enem? Aqueles da escola particular que ganha bem. Filhos de brancos, de magnatas, de pessoas com dinheiro. Não pode deixar de ter o Enem, né? Senão seria atestado de competência. Isso, e para não atestar, nós voltamos naquele problema. Você mexe lá em cima. Aí você afrouxa um pouco o Enem, então para fazer um Enem mais fácil, para a galera passar. Para mandar para a faculdade mais pessoas sem conhecimento. Aí você vai formar maus médicos, maus engenheiros, maus advogados e assim por diante. Pessoas ainda sem o conhecimento necessário. Então, quer dizer, qual que é a minha preocupação? Essa tecnologia que está aqui, o Brasil ainda não soube lidar com isso. Não soube lidar com essa inclusão, incluir a tecnologia na sala de aula. São poucas escolas, as escolas que trabalham assim são escolas particulares, para quem tem um poder aquisitivo muito alto. As escolas públicas das periferias não sabem trabalhar com a tecnologia. Então, o aluno continua utilizando isso de forma equivocada. Ele utiliza para ver o Facebook, para ver o Instagram, para conversar no WhatsApp. Acabou.
ele não faz uma pesquisa, ele não traz nenhum conhecimento prévio. Alguns alunos chegam na escola e fazem uma pergunta tão importante que eu falo, meu, da onde você viu isso? Não, professor, viu no Facebook, mas será que é verdade? Aí aquele momento que é um êxtase, né? Você falta ter um orgasmo. Fala, não, peraí, vamos para a aula. Qual é a pergunta? É isso aqui sobre a saúde pública. O SUS é bom mesmo ou estão falando que é ruim? Peraí, vamos bater um papo. Qual a importância do SUS? Aí vira aquela aula de debate, que eu gosto de fazer isso na aula. Eu paro o que estou explicando, eu estou falando de Roma, eu falo, gente, continua Roma amanhã. Vamos falar do que essa pergunta agora. Aí todo mundo fica explicando, esperando você explicar. Porque assim, é tanta aula que você dá que os caras não querem prestar atenção, e quando o cara traz, você fala, peraí, eu vou dar atenção para ele, para mostrar que o que ele está fazendo também é bom. Porque o conhecimento prévio dele, mesmo todo equivocado ou distorcido, por ter visto de alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento, né, que se tornou aí, igual o rapaz perguntou, acho que foi Jefferson, né? Ele falou, o pessoal acha que conhece tudo só por estar no Facebook, né? Leu o enunciado, tá lá, o enunciado de uma notícia. Brasil passa fome em 2020, o cara já vem tacando um pau. Olha, o governante é uma porcaria, o Brasil está passando fome, mas não leu o contexto. De repente, o contexto da história é diferente. Então, quer dizer, as pessoas lêem só o título e vêm com todas, né, as pedras na mão. Isso está errado. Aí você tem que explicar como se utilizar. Então, a gente faz aulas de pesquisa, a gente busca o entendimento, fala, gente, não dá para... Não usa eu acho na minha aula, eu falo isso desde o 6º ano. Por que não, professor? Porque eu acho não existe, tenha certeza. Como eu tenho certeza, professor? A certeza só se tem pesquisando. Quando você tiver uma dúvida de alguma pergunta que você viu no Facebook, vai atrás. Se você não achar, você traz para mim. E se você achar a resposta, traz a minha resposta também, para a gente debater a resposta que você viu de algum autor famoso, de alguém que você viu. Porque a gente trabalha muito com o eu acho, mas ninguém quer falar mais eu acho, a gente busca a certeza. Só que ninguém entende que é aquela coisa simples, né? A certeza só existe daquilo que você pesquisou. Você pesquisa, experimenta, vê se realmente aquilo há uma veracidade, para depois disseminar a informação. Hoje a gente faz o inverso. A gente dissemina a informação, quando alguém te dá uma retórica, você fala, puxa, fiz merda. Deixa eu apagar aqui minha postagem, porque eu postei errado, eu fiz merda. Eu saí postando uma coisa e não vi se era verdade ou não. A gente faz sempre o inverso, né? A gente atira primeiro, depois pergunta quem é. E na educação não foge também. As pessoas vêm, disseminam a informação, esse monte de fake news, que pelo amor de Deus, né? Aí fala, professor, mas se o presidente fez fake news, por que eu não posso? Então, quer dizer, a gente tem esse problema hoje, né? O nosso exemplo maior, que deveria ser a pessoa, uma figura de expressão e de respeito, é o que faz tudo isso virar essa bagunça que está. As pessoas estão amparadas por alguém. Né? Então, a gente tem esse... Né, não sei se respondeu a pergunta toda do Jefferson, mas é assim que eu vejo. Né? O passado nosso era bom em respeito, mas acho que o conhecimento era pouco. Hoje o conhecimento é maior, mas as pessoas não sabem lidar com isso. E no futuro, a gente não vai ter problemas no Brasil, porque há uma falta muito grande de conseguir interagir tecnologia com educação. Ainda um problema. As escolas sofreram com o ensino híbrido aqui, né? O ensino híbrido é muito difícil. Hoje colocam isso na grade. Vai ter que ter umas aulas em casa, online, mas não é só isso que é tecnologia. Sentar no computador e ver o professor pelo monitor. Não é só isso. A tecnologia tem várias vertentes que ajudam, né, a gente no dia a dia. Eu uso isso aqui maravilhosamente bem e ainda não uso um terço do que eu queria, mas para tudo que eu preciso eu estou sempre buscando. Então, quer dizer, falta ainda, né, essa inclusão de tecnologia para que o aluno não pense que assim, o aluno usa todo dia. Aí na escola você proíbe, ela fala, poxa vida, então quer dizer, a escola é um ambiente que não deve se usar. Então, se você não usa para pesquisa, não usa para nada, nós temos uma falha aí, né? Alguém não está explicando para essa galera como deve se usar isso. Professor, outra pergunta que veio é do Marcelo Souza, que ele fala sobre músicas aqui também com a gente no podcast. Ele pergunta o porquê o Ocidente não estuda a história oriental. Olha, eu já fiz essa pergunta diversas vezes, cara. Quando você fala, por exemplo, de Idade Média, Idade Moderna, não se fala por exemplo, o feudalismo no Japão, pouco falado, as dinastias chinesas, Qin, a dinastia Shang, Han, entre outras dinastias, não se fala. Por quê? Eu vou dar um exemplo que eu falei bem no começo, vocês vão lembrar. Os nossos livros aqui de história, sociologia, filosofia,
são livros trazidos por autores europeus. A visão eurocêntrica de tudo. E a visão eurocêntrica, ela jamais permite que você encontre, no mesmo período, sociedades melhores ou mais evoluídas do que elas. Então, aí com isso, você acaba tendo um grande problema nessa questão. Por exemplo, quando você fala de Roma e Grécia na Antiguidade, quem nunca ouviu falar de Roma e Grécia? Mas você nunca ouviu falar, por exemplo, das sociedades das dinastias japonesas, você não ouve se falar, por exemplo, da Antiguidade oriental, ela fala Mesopotâmia, Egito, aqueles povos do Oriente e da Arábia, mas não fala dos chineses, japoneses, né? A Índia se fala muito pouco. Então, nosso livro de história é baseado na visão europeia e a parte da história do Brasil. E isso não foi atualizado, cara. Eu vou ser para você, a gente dá aula com livros, vocês vão dar risada, mas são livros dos anos 90, cara. Livros dos anos 90. Então, nós tem professores que utilizam livro dos anos 80, sem mentira. Dos anos 80, com adaptação para aquilo que aconteceu atualmente. Mas tudo no passado, com livros arcaicos, sabe? Então a gente deveria utilizar, sim, aquilo que é novo, mas na nossa grade curricular de ensinos de história, não se fala dos povos orientais, a não ser lá no passado, e depois, quando se fala dos tigres asiáticos, já nos anos 90, né, quando a China vem com a Revolução Chinesa, de Mao Tse-tung em diante, mas não fala de uma China antes. O Japão é a mesma coisa, fala-se do Japão muito como é que chama? Eu não vou lembrar agora. Dos samurais. Fala-se um pouco dos samurais, que é a dinastia agora. Até me fugiu da cabeça agora. Mas, enfim, fala-se do Japão num período remoto e depois do Japão na Segunda Guerra Mundial. Que só toca no assunto quando eles destroem a base americana de Pearl Harbor. É a única coisa que fala do Japão, como se fosse o Japão tivesse feito isso, né? Destruiu a base de Pearl Harbor que causou a entrada dos Estados Unidos na guerra. É o que se fala, mas se fala muito pouco ainda. Então, quer dizer, você tem os povos orientais ali, eles são banidos dos nossos livros de história. Professor, a gente já está chegando ao final aqui, pelo tempo, mas tem muita coisa para a gente falar ainda. O ideal era a gente marcar um outro dia até, uma outra, para a gente conversar mais um pouco. Só para terminar aqui, você falando assim da história japonesa, eu fiz algum tempo atrás com Fábio Etsu Tanabe. Ele é um cara que ele é sommelier de saquê. E no podcast dele, ele contou uma curiosidade. Eu acho que está num vídeo do YouTube. Foi uma live que a gente fez depois e tal, conversando. Ele contou a história do samurai negro que teve no Japão. Os portugueses quiseram agradar o imperador e levaram um escravo para lá. Deu um escravo pro imperador e tal, foi embora. E o imperador olhou, japonês, os imperadores japoneses não têm nem contato com a população, né? E quando ele teve contato com o escravo, ele falou: você vai se lavar, você tá sujo. Aí o cara foi, se lavou, voltou, ele falou: mas como é que é? Eu mandei você se lavar e você ainda tá sujo? Vai se lavar. O cara foi, voltou, né? E é negro. Aí ele: mas então, que isso? Vai se lavar na minha frente, eu quero ver. Mandei você se lavar, 2 vezes você tá me enganando, não sei o quê. Então o cara pegava, jogava água, lavava a cara e era negro, não ia limpar, nunca. Lógico. Mas aquilo para o Japão, para o imperador, era uma coisa diferente. Ele não conhecia. O Japão é uma ilha, não fica. Imagina, isso 1200, 1300, sei lá. O imperador achou aquilo tão legal, uma pessoa tão diferente, um cara tão leal, né? Um escravo, fazia tudo que mandava, tinha medo de. E deu o estatuto de samurai a esse negro. E ele se tornou um samurai. O samurai é uma patente muito alta para os japoneses, né? Ninguém mandava mais que um samurai. Na verdade, o samurai recebia ordens diretas do imperador. Que bacana. E assim os portugueses ficaram com medo e nunca mais levaram escravos pro Japão. Então, por isso não tem negros no Japão. Porque os portugueses ficaram com medo de levar mais, todos se tornarem samurais e aplicarem lei marcial neles. Então, você vê como é que
Rolou, porque não há negros, tantos negros no Japão, né? E isso, se é época do samurai, deve ser no século XVI, né? Acho que antes da era Meiji, que eu ia falar antes, século XVII, XVIII, né? Depois da era Meiji. Pra você ver, né, cara? É complicado. Muito legal. Gostei muito dessa história. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas deve ser, Muito imagino legal. que seja Esqueci o isso, século nome. XVI, Yasuke. época. Yasuke. Pode procurar. Eu Yasuke. já vi uma história na internet sobre isso, mas não parei para ver. Acho que falava o Invencível Samurai Negro, alguma coisa assim. Ele era só. Não sei nem se ele teve alguma batalha, mas ele tinha o estatuto de samurai. Acho que teve sim. Não teve sei algumas entrar batalhas, nisso, porque ele contou assim que nem eu contei aqui agora. foi bem. Mas eu vou dar uma olhadinha depois. é uma história muito interessante que eu gostei. Yasuke significa o samurai negro. Bom, Marcão. Eu queria agradecer o nosso encerramento. Eu queria agradecer aí, né, o Eric. Poxa, Eric, muito bacana. Eu queria também, depois que você... É assim, eu já vou conversar com o Anderson, mas vamos ter que fazer um outro podcast. Ele vai te mandar um convite aí, porque eu quero saber mais sobre como a história entrou na sua vida, por que o curso de História. Achei muito bacana você estar formando seus jovens, tá ajudando os seus jovens a se tornarem adultos melhores, a ser humanos e cidadãos melhores. Isso é bem bacana de saber, né? Que, caso o pessoal não saiba, ou esqueceu, os professores fazem isso e você está exercendo plenamente a sua função, tá? De parabéns por isso, tá? Foi muito bacana essa conversa e, olha, capítulo 2, hein? Hashtag capítulo 2 com o professor. Demorou, gostei também, cara, bate-papo, porque assim, a gente fica à vontade, né, cara, porque assim, eu falo, eu brinco com a galera, falo, gente, não é só eu que tenho conhecimento não, cara, tudo que eu falo é que vocês sabiam, cara, você entendeu? A única diferença é que eu tenho um diploma e eu estou educando os alunos, mas assim, todo o assunto que nós conversamos aqui, vocês dominam também, então eu falo, gente, o conhecimento hoje está aí para todo mundo, tá aí, basta querer, fala, gente, tem aluno aqui que está no mesmo nível que eu, como assim, professor? Está no mesmo nível, é só o cara sentar e pesquisar. A diferença é que eu tenho um diploma hoje, mas mesmo sem o diploma, a gente pode ter essa conversa franca, achei gostoso o debate, né? Essa discussão. E por aquilo que parece, a gente já viu que as ideologias são parecidas, né? Infelizmente, né? A gente não tem embate, né? Porque aqui eu vi que as ideologias são parecidas, né? Os pensamentos são iguais. E quando eu falo isso, gente, não é que a gente pense igual porque é todo mundo louco, não. A gente quer a mesma coisa. A gente quer o futuro melhor. E eu vi que vocês querem a mesma coisa. Então é bacana isso, né? Quando você que os objetivos são iguais, mas de formas diferentes, cara. De formas diferentes, com cabeças diferentes. Muita coisa que vocês podem concordar com o que eu falo, podem concordar com vocês, mas no final a gente quer a mesma coisa, né? E é isso que é importante. E essa oportunidade também é gostosa, bater um papo, cara. É gostoso falar também. A galera precisa saber também o que a gente faz, né? Que não é só oba-oba. E dentro da sala de aula é muito mais do que isso, né? Cada dia é uma formação diferente, é uma cabeça diferente, é alguém que você salva ali, que daqui a alguns anos olha para você e fala, professor, eu virei um advogado, professor, eu simplesmente trabalho hoje, mas o senhor me ajudou a sair daquele mundo, daquela visão, que eu tinha aquela visão errada e o senhor me ajudou. Então, assim, cada sementinha que você plantou ali, cara, e você viu que deu frutos, já sabe, já é para nós, nada paga, cara. Você pode quebrar na pisada, o salário é pouco, podem falar o que for. Mas você vê um jovem alcançando um objetivo, ou simplesmente não se envolvendo com nada de errado, cara, já é uma vitória. É isso aí, parabéns. Eu penso da mesma forma, professor. Eu acho que eu não tenho formação. Eu sou um cara, sou um cozinheiro que hoje tenho aqui um meio de comunicação, uma forma. Eu vivi no rap durante muito tempo, hoje eu tenho outra visão, não faço mais músicas, mas eu quero contribuir para a sociedade e essa aqui foi a forma que eu encontrei. E a forma é falar com pessoas, porque independente de formação ou não, assim como você disse, todo mundo pode passar uma coisa para o outro. E todo mundo tem um objetivo comum, é evoluir. Se a gente conseguir mudar o pensamento de uma pessoa sequer, durante essas 2 horas que a gente conversou aqui, eu acho que nosso objetivo está completo. Nem que seja uma palavra, né?
O cara aprendeu uma palavra diferente com a gente, para mim já... Eu vou dizer uma coisa para você, cara. Eu mesmo, sendo historiador, eu valorizo mais o conhecimento empírico do que o teórico, que é esse que nós temos. O empírico é aquilo que nós vivemos. Esse conhecimento nosso de vivência, cara, nada tira, porque nós vivemos. Então você viu que é bom, que é ruim na pele. Então esse conhecimento ninguém tira. Por isso que eu falo, é muito gostoso esse diálogo franco. Né? Isso que você faz também, um trabalho de divulgação. Eu acho bacana. Tá aí, estou vendo atrás de você aí Dan Brown, já li também Dan Brown também. Gosto muito. Né? O Código da Vinci, Inferno, enfim. Então acho que assim, são livros que questionam, né? A história. Mostra coisas da história, por exemplo. Então, se a gente pegar o Código da Vinci aí, a gente começa a questionar a religião. Né? Mas vamos deixar isso para um outro momento, senão a gente não vai. É um outro momento. Mais 3 horas aqui. Senão é mais 3 horas. A conversa tá boa, mas eu gostei, gente. Eu agradeço mesmo o convite, cara. Acho bacana. Tinha tanta gente para convidar aí. Fico feliz de ter sido escolhido, cara. Espero ter atendido aí as expectativas da galera que assiste e que segue. E é isso, cara, assim, não tem nada simples para nós, né? Mas tudo é uma guerra, uma luta, a gente mata um leão por dia. Esse trabalho que você faz também, Anderson, aí tá de parabéns. Acho que qualquer forma que a gente encontrar, cara, de tentar fazer as pessoas entenderem alguma coisa, ou mudar essa visão, ou simplesmente enxergar algo de forma diferente, de outro prisma, acho que já é vantajoso, né? A gente tem, acho que é o coração que está além disso. Você podia estar fazendo um monte de coisa agora, você para seu tempo para fazer isso. E a gente sabe que não ganha nada com isso. A gente só ganha o quê? Que consiga alcançar as pessoas. Isso já é importante. O que a gente ganha aqui é isso aqui, é amizade, é conversa. É isso aí. E nada paga isso. Exatamente. E quem estiver ouvindo, se tiver alguma ideia diferente, manda mensagem, a gente chega aí, troca uma ideia, a gente marca um dia, senta aí, grava, a gente conversa, não tem problema aqui não. A minha intenção aqui é o maior variedade de pessoas possível. É médico, é polícia, é todo mundo, não importa. O nosso espaço está aberto para a gente conversar e é isso aí. Aqui não tem edição, não tem corte. O que a gente conversou aqui está gravado e vai para lá. Assim, não tem maquiagem. Aqui somos nós somos esses aqui. Beleza? Certo. Professor, muito obrigado mesmo. Foi muito legal. Não vai parar por aqui, a gente vai fazer outros, a gente vai marcar. Demorou. Quem estiver ouvindo pode cobrar a gente aí que logo mais tem mais com o professor Eric Celso. Professor, suas redes sociais. Hoje eu tenho no Instagram, eu tenho arroba foco.nahistoria, né? Foco na História, que é onde eu faço resumos aí de conteúdos históricos para facilitar o entendimento da galera, porque eu sei que a galera não quer ler, né? Como o próprio Jefferson perguntou aí, a galera não quer parar para ler. Então eu faço resumos aí para ajudar o pessoal em vestibular e tal. E a minha rede pessoal é @Eric Celso, né? É onde eu também tenho algumas postagens históricas também. A gente vive disso, né, cara? Não tem mais vida pessoal. Eu vivo de postagem histórica. Eu sempre estou envolvido com a história. E é isso aí, gente. Agradeço o convite. Um abraço aí a todos. Pode seguir lá, ó. Tem coisa que ele fala do mundo árabe, as monarquias, reforma religiosa, Idade Média, Roma Antiga, Grécia Antiga. É muito legal. É bem interessante. E a todos, se inscrevam no nosso canal, Chá com Pimenta Podcast, no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente, toda vez que sair um episódio, vai para lá, assim vocês sabem, e é só acessar. Marcão? É isso, só agradecer aí a participação de todos e deixem sugestões, estamos abertos. Beleza? Obrigado, pessoal. Ó. Foi muito bom. E valeu, galera. Fui. Um abração.